rapaziada, Diogo na voz. Estamos iniciando mais um podcast. Estamos felizes com todo o resultado. Você que tem compartilhado, tem curtido, tem ido lá no nosso canal do YouTube, né, meu gordinho? Fala um pouquinho. É isso aí, boa noite. Tá? Quero dizer novamente muito obrigado a todos. Obrigado a cada um aí que tem seguido o nosso canal, cada um que tem se inscrito lá no YouTube. Obrigado a vocês também que têm nos acompanhado aí no Instagram, tá bom? Olha, nesse momento eu vou estar passando para o meu mano, que ele vai estar te anunciando os apoiadores, os colaboradores aí dos nossos. É isso aí, galera. Eu quero estar falando aqui, a gente está andando com umas parcerias legais, com a galera que tem se aproximado da gente, tem dado maior força. E a princípio eu já quero estar falando aqui dos Cria, né? Você vai estar vendo uma roupa deles aí. Segue lá os Cria, você que gosta de uma roupa de time, quer personalizar, quer dar de presente para alguém, para um amigo, para um irmão, para um primo. Tem como colocar seu nome, o seu número, beleza, galera? Segue lá dos Cria para você ter noção do que eu estou te falando. Quero falar também de uma marca, meu amigo, que é muito legal. É uma marca de bolsa que ela é feita à mão, totalmente artesanal, ela costura na mão, né? Muito top. E a sua marca é Use Amar. Procure lá no Instagram, vá lá, tira um tempinho, procure lá, Use Amar. Você vai gostar, a estampa é maneira, a costura é perfeita. Não posso deixar também de falar da Kari Oficina das Unhas, ela que tem nos divulgado muito, tem tido uma parceria muito legal. Você é para mulherada, então, né? Você que gosta de deixar sua unha naquele esqueminha do final de semana, procura lá a Kari, beleza? Kari Oficina das Unhas. Valeu, galera. E o nosso patrocinador oficial, que é a Casa do Crepe, não podemos deixar de esquecer. Casa do Crepe Tijuca, pesquisa lá no Instagram. E tamo junto. Meu mano, tu tá feliz hoje? Tô feliz. Eu também estou muito feliz, de verdade. Tô feliz porque hoje a gente vai receber esse cara top, mano. Né? Esse cara é muito top. Pensa num cara que hoje a gente vai conversar, não somente, né, Diogão? Nós vamos conversar sobre muita coisa. Vai além do pensamento de digamos, um cuidado mental, né? É verdade. Qual o nome do homem? Fala pra ele. Vou falar porque eu fiz o story, eu falei que o cara entende de mente. Aqui nos bastidores tivemos um papinho com ele, o cara é bom de mente. E assim, galera, espero que vocês, desde agora, comecem a curtir aí. O papo vai ser legal, valeu? Aproveita bastante o momento, porque vai ser uma mentoria, vai ser um momento único. É bom que a internet você assiste, perdeu alguma coisa, não entendeu, você Só pode volta. voltar e assistir de Só novo. volta. Eu quero já estar apresentando para vocês, grande amigo, Pode chamar. Jonathan Lima. Tá. Entendo. E, tudo bem? Bom, irmão, Seja bem-vindo. seja bem-vindo mais uma honra. vez. A honra é toda nossa. Eu falei para você nos bastidores que, assim, todo mundo que tem vindo aqui tem funcionado como uma engrenagem, né? E assim, são engrenagens, para quem não sabe, são peças principais de um motor, de uma máquina. E assim, você é mais uma engrenagem, mais uma peça para o nosso podcast. De coração mesmo, eu tô falando para vocês de coração, porque são selecionados com o maior carinho. Eu acredito que até a direção de Deus para a gente estar selecionando essas pessoas, porque a gente vive um momento muito único de crescimento, né? Por mais tão precoce que sejamos, mas a gente vive um momento único e assim, você é fundamental. Eu já quero saber de você se você está feliz com o convite, como você se sente. Fique à vontade. Eu estou muito feliz pelo convite, tá? Muito obrigado pela honra de estar aqui. É uma verdade que sei que todas as pessoas que vieram pós mim, que virão pós mim, são pessoas selecionadas por vocês, ou são pessoas especiais, diferentes, têm conteúdo bom, têm informações boas, e eu não vim para cá de mão vazia. Eu quero trazer para vocês. Vou pegar minha necessaire ali? Quer que eu pegue? Por favor. Isso. Fica à vontade, mano. Eu não consegui trazer dois, mas eu trouxe um livro que mudou a minha vida. Talvez vocês gostem. Tá? Dá licença aqui. Do Augusto Cury. Augusto Cury, Ansiedade. Isso. Como enfrentar o mal do século. Olha isso aqui. Esse livro aí mudou a minha vida. Rapaz. Tá? Esse livro aí me fez pensar
infinitamente mais de forma diferente. Augusto Cury é top 1 da psicologia, principalmente no Brasil. Maneiro. É o pai da referência, tá? E aí eu não poderia vir para cá sem trazer um presente para vocês. Pode botar aí com certeza na grande estante de vocês. Vai e ficar. vários livros. Tá bom? Cara, aqui, ó. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz. Eu vou te falar, eu vou deixar isso pra você, nem vou querer brigar, eu já tenho. Já tenho. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é O muito bom. síndrome do pensamento acelerado. Eu acho que fala um pouquinho da atualidade, né? Muito, a gente teve muito. aqui no nosso podcast, iniciou com o Juan, MC Juan. Depois você procura lá no YouTube o primeiro episódio. E ele tem uma fala a respeito disso, sobre os reels do Instagram. Ele fala que o reels é algo que nos vicia, que você fica ali passando, que é o ponto. É tão viciante que até quando você vai assistir um filme depois, você perde o prazer do filme tão rápido que você não quer mais assistir por estar nesse vício de. E aí eu li agora aqui, eu lembrei, o síndrome do pensamento acelerado. A impressão que eu tenho é que a gente está vivendo um século de tudo acelerado. A gente Tudo. planta hoje e quer colher hoje ainda. É sobre isso? Principalmente, para vocês perceberem, os vídeos que mais começaram a viralizar, principalmente no TikTok, no Instagram, eram vídeos de menos de 1 minuto. Tá? A geração hoje ela não conseguia ficar igual uma geração antiga. Nós percebemos que a internet ela trouxe 2 gerações muito rápidas. A antes pandemia, que é uma geração que nós vivíamos no YouTube, todo mundo queria ser youtuber. Né? Todo mundo queria ser youtuber. Só pra mim não poder. Então a gente já tá falando da síndrome. A gente já está falando da síndrome, a gente está falando sobre o desenvolvimento, principalmente da atualidade de hoje. Correto. Nós vivíamos num tempo onde todo mundo queria ser youtuber e o tempo de YouTube era 20 minutos. Nós ficávamos 30 minutos vendo um vídeo longo. Hoje, o povo vai para o TikTok porque as informações são mais rápidas. Quanto mais rápido você trazer uma informação com menos curto tempo, mais as pessoas ficam mais tempo na sua rede social, mais ali no seu TikTok, o YouTube. Então, ele falando isso agora, eu estava assistindo hoje pela manhã no Instagram, e eles estão oferecendo um gancho de vídeo, que é o que vai te prender nos 3 primeiros segundos. O segredo dos 3 primeiros segundos. Você empaquita, você traz um impacto nos 3 primeiros segundos Acontece e você retém a informação, você retém a atenção, e se você retém a atenção, você tem o público. Se você tem o público, você consegue manter ele até o final do seu vídeo. Então ela já consegue equacionar até aquela questão também do celular, né? Automaticamente. Esse é o segredo. Algoritmo, né? O algoritmo da algoritmo. rede social. Tá? Ele retém a sua atenção, reteve a sua atenção os 3 primeiros segundos, esquece. As pessoas mais milionárias hoje, bilionárias do mundo, são as pessoas que conseguem chamar a sua atenção. John, então me responde só uma coisa. Só para você entender. No caso, o algoritmo ele precisa só de 3 segundos. Ele precisa primeiro que você veja o vídeo todo, mas para você ficar preso no vídeo, ele precisa recuperar sua atenção em 3 segundos primeiro. Recuperou sua atenção, pum! Opa, que é isso? Quebrou o padrão. Você tá mexendo no Rios. Você vê um cara com taco de beisebol batendo na TV. Então, o que houve? Chamou sua atenção. Aí você vê até o final para saber qual tipo de informação. Por isso, quando o vídeo começa muito lento, ou sei lá, não tem algo tão interessante na frente, você já passa direto. Você passa. Principalmente de pessoas que você não conhece. Se você conhece, se é uma pessoa que é fã do seu trabalho, ela fica. Porque ela já te colocou num pedestal de fã. Nós colocamos os nossos artistas em um pedestal maior que nós. Você já chegou nos surpreendendo, né, com essa obra linda aqui? Mas, Jonathan, hoje eu vou fazer... Normalmente quem faz é meu parceirão, isso, mas eu vou fazer essa pergunta agora. Jonathan, fala para os nossos telespectadores. Quem é Jonathan Lima? Essa pergunta é bem difícil, tá? Porque quem é diferente do que eu faço. Verdade. A gente tem muita dificuldade de saber quem nós somos. Eu, 29 anos, filho de Cristiane e Dário. Cresci em um lar, por incrível que pareça, religioso. Um lar religioso. Já cresci com os meus pais, na época sendo da Igreja Universal. Então, minha doutrina, minha educação é religiosa. Eu costumo dizer que eu sou a consequência dos 50% dos meus pais. Todos nós somos as 50% dos nossos pais. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Dário e Cristiane.
é o que eu sou, na minha essência. Tá? E o que você faz de sua vida hoje? Hoje, por enquanto, eu estou em 2 empregos, né? 2 trabalhos. Legal. Eu sou segurança, um dia sim, um dia não. Eu sou Loja, bacana, eu sou segurança. shopping, loja. Numa empresa de caminhões de transportes internacionais. Bacana. Eu trabalho dia sim, dia não. E no dia não eu estou atendendo meus pacientes. Sou Então você formado já é como formado. terapeuta. Sou formado como terapeuta, PNL e analista comportamental. PNL. Essa semana eu Isso. li muito sobre PNL. Li assim, eu escrevi anunciando nos stories PNL e essa PNL não saiu da minha cabeça. Porque assim, eu entender sobre o que é um filósofo, um teólogo, Correto. um neuro, beleza. Agora o PNL, essa abreviação vem do que, na verdade? Programação neurolinguística. Vou dizer de uma forma muito mais simples. É a arte que nós pegamos um problema mental e nós transformamos esse problema, retransformando não, mas nós mudamos a experiência ruim dessa pessoa numa experiência melhor, ou menos traumatizada, menos traumática. Entendi. Antes da gente entrar nesse tema, vamos caminhar por um caminho mais correto. Você falou de onde você saiu, né? Seu pai, sua mãe, a sua origem. Mas assim, eu consigo visualizar perfeitamente que ele é um cara muito inteligente. Muito Demais, inteligente. ele é demais, cara. Muito inteligente. E assim, eu queria saber, Jonathan, qual foi as oportunidades que você teve? Você estudou em colégio público? Como é que era o Jonathan no colégio, assim? O que fez você ter essa mente brilhante que hoje você consegue ter? Então, a minha caminhada de estudo foi bem curiosa, né? Na verdade, meus pais, pós meus pais se divorciarem, minha mãe precisou trabalhar muito, trabalhou muito. Minha mãe trabalhava 12 horas todos os dias. Então, o que nos fez ter muito tempo na escola foi o CEP. CEP Sabe que tu estudou Doutor no CIE? Antônio. Estudei no CEP, CEP Doutor Antônio Margarino Torre Pio. É Até hoje o lembro. da São Miguel? Que é O o da São Miguel. é Estudei lá, integral. integral. Era de 6h30 até as 4 Cara, eu na tinha terror época. do CIE, eu não estudei mais. Eu estudei lá. Estudei lá. Tínhamos medo da tia Renata. Era Não, terrível. só para ver um parênteses aqui, não é nem questão de tia Renata ou tia Maria, é porque eu tinha visão de presídio. Sabe? O CIEP, quando alguém falava assim, você vai estudar no CIEP, lá é integral, você vai chegar às 7 da manhã e sair 5 da tarde. Eu olhava assim, caraca, eu vou passar o dia inteiro Era o dia estudando. todo. Era o dia todo lá. E aí, pela minha mãe trabalhar, não tinha como deixar ninguém. Então, Então tinha essa tinha. dificuldade. Mas o CIEP, principalmente nas comunidades, Fundamental. é fundamental para que as mães, principalmente mães solteiras, tenham tempo de trabalhar. Correto. E deixem os filhos na educação, que é na escola. Então, tu acha que o projeto da escola hoje, como é tratado, esse período, na verdade, não é correto para quem tem essa necessidade de trabalhar? O filho entra às 7h30 no colégio e sai meio-dia. É meio que corta ali, a mãe é obrigada a ter alguém, um responsável, uma condução para pegar seu filho. Você acredita que o método é totalmente... O tempo é válido, mas o método de ensino do Brasil é atrasado. Né? A educação do Concordo. Brasil é atrasada. Nós estamos ainda estudando Revolução Francesa. Na minha época, na época dos meus pais, na época dos meus avós, ainda estamos estudando. A gente não sabe quando vai ser uma nova etapa para o ensino do Brasil. A educação do Brasil é atrasada. Eu costumo dizer que nós somos analfabetos funcionais. Somos propositalmente atrasados educacionalmente para que outra galera se beneficie da nossa ignorância. O governo, É principalmente. o governo, é a Cara, chave. não, Enfim, assim, tu tá falando isso, cara, eu concordo 100%, porque, por exemplo, já teve situação de eu postar, vou dar simples, ele tocou num assunto que é muito real, faz. Por exemplo, uma vez eu postei uma frase, cara, e aí, poxa, uma pessoa pegou e interpretou completamente errado. Aí, tipo assim, eu até fui agressivo. Eu lembro que eu até respondi isso. Falei, é por isso que o nosso país sofre de analfabetismo funcional. Exatamente. E depois eu fiquei meio mal, porque eu falei, caramba, eu também não deveria ter
né, responde dessa maneira. Mas, cara, eu concordo. Mas gente... mas a ignorância é lucrativa, né? A ignorância é lucrativa para o sistema. Quanto mais ignorante seu filho for, meu filho não é, mais oportunidade de crescimento meu filho tem, o seu não. Isso aí. A ignorância é lucrativa. É lucrativa. Eu ensino seu filho a ser jogador de futebol, futebol, mas eu não ensino seu filho a ser o cara que vai pagar o jogador de futebol. Eu te ensino seu filho a ser um médico, mas não o cara que paga o médico. Entendi. Isso aí. Não, eu achei interessante porque eu já ouvi dizer que a miséria é lucrativa. Quando eu ouvi isso? Porque assim, ela se encaixa dentro dessa ignorância. Essa galera que viaja muito para a África, eles sempre falam que a miséria da África nunca vai acabar porque é algo muito lucrativo. O dinheiro entra na África por conta da miséria. Então, se acabar a miséria, é óbvio que o dinheiro vai parar de entrar. E agora eu escuto ele dizer, qual a frase que falou, Jonathan? A ignorância é lucrativa. Tem uma semelhança, de certa forma, mas assim, é algo, cara, que faz totalmente sentido. Muito. É como se bota o menino para jogar bola, mas não ensina ele a pagar ninguém. Ele vai trazer até um lucro, mas ele é um objeto, na verdade. Seu filho me traz 10 mil, seu filho me traz 100 mil e eu pago para ele 10 mil. Caramba, mano. Mas olha só para vocês terem noção, no top 1 da desigualdade mundial dos países, a África é top 1. É número 1, é o país com mais desigualdade social. O Brasil está em 500, o Brasil está em, eu acho que 36 ou 55, alguma coisa assim, tá ali, não é tão desigual. Mas os países que têm o povo mais ignorante é o povo que tem mais desigualdade. Se eu não me engano, ela está em 50º mesmo. Eu acho que é isso. Porque o que acontece? Quando eu não te educo, eu não te ensino o seu direito. Se eu não te ensino o seu direito e eu sei o seu direito, eu te domino mediante o conhecimento que tu não tem. Correto. Entende? Aí entra aquela frase da Bíblia que diz: o povo perece por falta de Literalmente. conhecimento. Perece. Não foge nada. Foge nada, né? Nada. E assim, então tu estudou no Brizolão? Estudei no Brizolão, depois eu fui pro Ebert. Estudei no Ebert. Estudo no Ebert. E aí eu matava muita aula no Ebert. Joguei muito baralho, joguei muita aula no Ebert, cara. Tu é de que ano do Ebert? Cara. Você tá com quantos anos agora? Eu tenho 29. 29, Você não foi no mesmo período que eu tinha passado, você estava chegando. Eu já estava chegando. E aí eu matei muita aula, mas o que me fez estudar foi uma frase que eu ouvi dentro da igreja, cara. O quê? É uma frase polêmica. Qual? Uma frase de dor, aliás. Eu fui reunir com uma galera, com os jovens ali, e eles, como eu era novo convertido, eu fui sentar para conversar com eles. E nessa que eu fui para conversar com eles falavam assim, eu perguntei, na inocência, novo convertido, doido para abraçar todo mundo, e aí eu disse assim, mas o que vocês estão conversando? Aí ele falou assim, o rapaz, sai daqui, aqui não é seu lugar não, aqui é o lugar dos mestres. E aí, isso para mim foi um impacto. Aí eu comecei a estudar para provar para eles que eu não era tão ignorante como eles imaginavam. Então, uma dor da minha alma me fez buscar conhecimento para provar para eles quem eu era. Só que para provar para eles, eu me dei o benefício do conhecimento. Você auto-beneficiou. Eu auto-beneficiei. Ele poderia ficar com isso. Foi um período muito difícil. Trauma, né? Um tipo de trauma. Mas trouxe um trauma. Ao ponto que eu quis provar para eles o conhecimento que eu tive. E aí eu comecei a ficar altivo. O que é altivo? O soberbo. Eu comecei a olhar para eles com um olhar superior. Dizendo, eu tenho mais conhecimento que vocês. Fala agora. Por isso que muitas das vezes as pessoas me olhavam anteriormente e falavam assim, esse cara é soberbo. Mas por quê? Porque eu queria mostrar para eles que eu não era um ignorante. Eu estava escondendo para eles uma dor da minha alma mediante o conhecimento que eu tinha. Quando eu despertei, eu falei, todo soberbo é ignorante. Todo soberbo é ignorante. O cara se sente melhor que todo mundo, mas quanto mais perto de Cristo você é, mais miserável você reconhece que é. Por que toda vez que eu te dava uns pontos, então não me respondia? Porque eu era ignorante, irmão. Caramba, eu achava que ele era. Feliz, não é pelos livros que eu leio, não é pelos podcasts que eu assisti ou pelas faculdades que eu comecei. Eu percebi que letra é letra. O apóstolo Paulo era ignorante até conhecer Cristo. Ele só carregava a lei. Vou deixar de fazer essa pergunta, entende? Cara. Mas fala pra gente lá. Quem é
seu personagem favorito após Jesus na Bíblia? Pós-Jesus, Paulo. Paulo. Não. Eu sou Não apaixonado por Paulo. acredito. Eu sou apaixonado. Por quê? Porque Paulo é um acadêmico, é um cara que tem conhecimento, conhece 3 idiomas, tem acesso em outros países, mas ele não se soberbece. Ele entende o miserável que ele é. Só pra galera entender um pouquinho, assim, a gente vai tomando proporções, a gente já entrou na teologia. A gente sai um pouquinho da época na verdade, a gente vai caminhando pelo colégio, e aí já tá caminhando pela teologia, mas é importante falar, porque é um raciocínio muito lógico, né? Ele consegue emendar. É por isso que acho que é proposital estudar as mesmas matérias. Sim. É proposital. Então, eu tenho cursos de teologia, mas quando eu fui para a graduação, eu fui para a filosofia. Correto. Eu me apaixonei por filosofia para fazer minha pós em teologia. E quem é o filósofo que você mais gosta? Sócrates. Sócrates? Eu já te falei do meu? Não. Não? Não, quem é? O meu é Nietzsche, cara. Por quê? Quando Nietzsche chorou. Só lê esse livro depois. Eu me apaixonei por Sócrates porque ele é um dos filósofos que, além de ser acusado de falastrão, ele é o único que defende uma primeira base. Ele é o primeiro, o único não, ele é o primeiro que defende que não tem como existir várias verdades. Só tem como existir uma verdade e um Deus. Perguntaram para Sócrates quem era esse Deus. Ele disse que ele não conhecia esse Deus, mas ele sabia que existia um Deus. Sim. Aí os alunos de Sócrates, 20 anos depois, montaram um altar para falar sobre esse Deus que o Sócrates tanto falou, que eles não sabiam. Depois de muito tempo na Bíblia, você vai ler que o apóstolo Paulo chega na Grécia Antiga e ele começa a pregar. Aí Paulo assim, mas quem é esse Deus aí? Ele diz, é o mesmo Deus que Sócrates falou há quase 150 anos atrás. Qual? O Deus que eu estou pregando é o Deus que tem olhos e vocês não conseguem ver. Eles, aí o Paulo olha, vê, o meu Deus é o Deus daquele altar. É o mesmo altar que os alunos de Sócrates montaram para falar sobre o Deus de Sócrates. Uma coisa funciona na outra. Ao ponto que na faculdade eu tive que defender minha fé sem falar da minha religião. Eu falei sobre Sócrates. Mas é normal, né? Mas assim, automaticamente, quando você fala de Sócrates na tua faculdade, você está defendendo a tua religião. Assim, a grande maioria consegue entender que você está defendendo a Cristo. Sim, eles sabem. Eles sabem. E como que é, assim, estudar na faculdade? Assim, já saímos agora um pouquinho do Brizola, mas você fez uma faculdade, você teve essa felicidade de fazer uma faculdade. E como que é ser cristão dentro de uma faculdade? Desafiador. Muito desafiador. A maioria dos cristãos que andam para a faculdade perdem a sua fé. Porque a defesa de outras religiões é muito forte. Eu estou falando de um povo que estuda de verdade. Então, então automaticamente você acha que tem uma resistência contra o cristianismo? Tem. E assim, dentro dessa resistência, eles pregam e fazem que a gente entenda que Cristo não existe? Não é que um Cristo não existe, é que a validação desse Cristo não é tanto como nós tanto pregamos. É diminuir o poder de Deus para exaltar o poder de outros deuses. Entende? Eu dizer que a minha religião é superior que a sua. O ateísmo. O provar a não existência de Deus. Então, quem não tem a sua fé consolidada em Cristo, normalmente perde ela no meio do caminho. É meio complicado. Eles acabam, de fato, desvalorizando um pouco, né? Então, que Jesus não existe. Desvaloriza, né? Na verdade, eles tiram, meio que jogam Jesus de lado. O tempo, cara... Pode falar, fica à vontade, Jonathan. Aqui a gente está para conversar mesmo. O tempo que a igreja falava para que o crente não pode estudar, não faça teologia porque tu vai se esfriar, é o tempo que eles estavam estudando para aperfeiçoar o conhecimento deles. Então nós estamos atrasados para defender a nossa fé mediante a outros campos de ciência. Entende? Por isso que, então, as pessoas que leem a Bíblia, aquelas pessoas que não costumam de ler, eles já têm a opinião concreta. De fato, a pessoa que estuda muito a Bíblia, ela fala, não, cara, Jesus, então, de fato, ele existe, porque a Bíblia me afirma que ele... Não só a Bíblia, mas outros campos históricos. Isso que eu ia te perguntar. Como que prova com uma pessoa... Assim, porque é muito fácil você falar de Cristo para mim, que
eu confesso a mesma fé que você, a mesma fé que o Vitor, a mesma fé que o Rafael, mas assim, como é você falar para alguém de Cristo e quais são as evidências que existe para aquela pessoa que não tem esse mesmo conhecimento, não pratica essa mesma fé? Vou dar um exemplo. Quando você não usa a Bíblia, você usa filosofia ou, sei lá, a antropologia ou conteúdo histórico, não importa qual vai ser a base, por mais que você não tenha um argumento concreto, você tem a sua conduta. Normalmente as pessoas ficam muito intrigadas com a sua conduta mediante alguma circunstância polêmica, entende? Aconteceu uma briga, você tem uma conduta diferente dos demais, as pessoas vão te olhar de forma diferente, vão querer saber quem é você. Aí você prega com a sua conduta. Não tem como falar que você é um cara transformado por Cristo se sua conduta é a mesma. Não tem como. Não tem como, cara. Seu caráter muda, sua conduta muda, a É sua a tal da fala muda. metanoia. A metanoia. É Literalmente. É uma metanoia, mudança de mudança mente, de. literalmente. Então, o cara que era valentão antes de Cristo, ele começa a ser manso. É isso que você está querendo dizer? Ele tem que ser. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Eu tenho uma comunidade que é somente para homens, chamado CAEB. Corpo, Alma, Espírito e Bolso. É os 4 pilares de um homem, que um homem bem estruturado. Corpo, um corpo saudável. Alma, que é as emoções. Espírito, que é a área espiritual. Espiritual. E bolso, que é dinheiro. Porque estamos falando de uma linguagem terrena, irmão. Claro, não, sim. Dinheiro, irmão. Não, tá Bolso, dentro da dinheiro. realidade. E aí eu Tá dentro falo da sobre esses realidade. 4 pilares. O corpo eu falo sobre saúde. Alma eu falo sobre traumas e transtornos. Espiritual, que é a base dessa semana, que eu falo sobre o posicionamento de um homem espiritual. Eu não estou falando sobre línguas estranhas, marcha e profecia. Estou falando sobre um cara ser o cabeça da casa como Cristo foi. Tá? Não, É isso tu tá diferente, deixando é claro, tá dando para diferente. entender. E Aham. bolso é ensinar esse cara a ganhar dinheiro. Tem como ensinar o cara a ganhar dinheiro. Aí, ó. Porque você está Aumentou preso. aí, ó. Porque você está preso. Aumentou aí, ó, Você tá, pessoal. você tá preso e você vai ser bem sucedido se você trabalhar de CLT. Você vai ganhar dinheiro se você fazer um concurso público, mas é o que a gente estava falando lá. Eu não ensino empreendedorismo na escola. Eu não ensino porcentagem na escola. Eu não ensino sobre investimento na escola. Eu não ensino sobre euro, dólar e real, a diferença. Eu não ensino educação financeira. Já que esse cara não aprende na infância, ele precisa aprender em algum momento. Porque se eu tenho uma segurança financeira, eu dou segurança para minha esposa e para minha casa. Esse é o papel do cara. O cara tem que ser provedor dentro de casa. Não é provedor para ficar no bar bebendo, enchendo a cara, mostrando para todo mundo que é o cara. Eu sou o Uhum. cara da minha casa. Eu tenho que ser manso na minha casa e leão do lado de fora. Os caras estão trocando papel. E aí comecei a estudar psicanálise, neuropsicanálise, Uhum. e aí eu coloquei como missão transformar a vida de homens. E aí eu entrei Maneiro. nessa pegada. E você já está conseguindo alguma experiência boa? Muito. Eu tenho muito feedback de muita gente, Então, vou muitos aproveitar homens. esse momento, Jonathan. Quando a gente pensou em você, exatamente o Vitor falou, cara, Setembro Amarelo é um Uhum, mês que fala muito a respeito do suicídio, é uma campanha que acontece no Brasil desde 2015, não sei se você uhum. sabe, mas assim, é para alertar a galera sobre os problemas, né? Sobre a depressão. E você tocou num ponto muito importante, né? A finança, principalmente. Eu queria saber, dentro dessa minha pergunta, a finança é um dos responsáveis sobre o suicídio? E o que mais leva as pessoas? O que você tem a dizer a respeito sobre o Setembro Amarelo, sobre esse momento que o Brasil tirou para chamar atenção a respeito? Eu costumo dizer que a gente tem a consciência, tá, do Setembro Amarelo, mas é pouco falado de forma muito intensa. A gente precisa um pouco mais de atenção nessa educação do Setembro Amarelo. Precisa ser mais comentado nas televisões, que é o grande público, mais nas redes sociais a gente vê um ou outro. Nós temos consciência que ele existe, mas Sim, pouco divulgado. Tá? correto. Obviamente, a questão financeira tem um grande impacto, não é só isso, mas traz um grande impacto. Não sei se vocês não lembram, mas com certeza os pais de vocês lembram que quando o ex-presidente Collor
começou a Eu furtar, ouvi tirar falar. muito dinheiro. Acho que Muitas eles já pessoas estão em começaram a idade tirar, avançada. muitas pessoas começaram a tirar a sua vida, porque É. perderam Não a era sua muito economia. novo, Dormiu né? com o dinheiro na conta e acordou E acordou zerado. zerado. Porra. O dinheiro ele não é o motivo principal, tá? Porque a questão do suicídio, ela existe um contexto maior. Depende do ambiente onde você mora, depende da influência dos seus pais, depende de vários fatores para alguém cometer suicídio. O que normalmente eu recomendo, que já me fizeram essa pergunta, é você aprender a ser ouvido. Nós estamos numa geração que ama falar, mas pouco senta para ouvir. É a famosa, eu chamo da arte da escutatória, é a arte de ouvir. Tem pessoas que você está falando e na linguagem corporal a gente consegue entender. Você está falando, a pessoa assim. A pessoa já quer logo que acabe. Que a pessoa não está te ouvindo, a pessoa já quer terminar logo, eu quero ir embora, eu quero fazer outra coisa. Nós queremos que as pessoas nos olhem. E um pouco nós queremos sentar para ouvir a alma de outras pessoas. Ou seja, não é apto para sentar, não está apto a ouvir, mas também não é apto a ensinar, né? Sem dúvida. Então, tem uma frase que é bem falada desse jeito. Tem gente que te escuta, mas não te ouve. Uhum, Entendeu? É como se tá te ouvindo, mas não tá te dando atenção. com certeza. É como se fosse isso. Fala aí rapidinho que tem para falar e que eu preciso. De uma forma ilustrativa, você está falando e mexendo no celular. Aham, pode falar. Tô te ouvindo. Não tá. Tá respondendo a pessoa. Tá, não tá. Entende? Não tá. Tá Pode com a ter mente- certeza. Tá o corpo aqui, mas a mente está em outro Com lugar. certeza. Com Tem gente certeza. que te ouve e tem gente que te escuta, né? Não tem, e você percebe. Você percebe. Quando você estiver falando alguma coisa séria, alguém estiver no celular, não adianta você falar. Por isso que Você eu não vai pergunto, lembrar. fulano, tá me escutando? Não, ela vai falar que tá, mas não tá. Ah, Aí você pergunta Ele assim, mexe e o em fazer verde? isso, claro. Você lembra do vestido Claro. verde? Que vestido mas aí eu verde? procuro saber por quê. Aí você fala, não, você tá falando. Aí você Não, eu mesmo tô sei, falando mano. uma parada com ele tá no celular. Só que aí ele mesmo fala, eu tô te escutando, cara. Tô te escutando. Tá nada. Não Tá tô. nada. Não Mas- Tá nada. Pode falar qualquer coisa aleatória no meio da conversa. Tipo, porque o gorila passou e aí a camisa veio do nada. Você fala assim, tu lembra do gorila? Não, que gorila? Como assim gorila? A pessoa vai. Porque vai. Pode ter certeza, não tá te ouvindo. Não da maneira que deveria. A gente precisa focar em alguma coisa. Nós somos um ser que precisamos focar em algo. Você não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Não, Você mas não eu não consegue ignoro fazer ele não, Jonathan. Você não Eu consegue fazer ignoro ele, não. baixadinha, tomar um suco e mexer no celular, pô. Aí, isso é caô, né, rapaziada? Eu não ignoro ele não, é caô. Não, isso aí não é questão de ignorar, mas assim, às vezes você tá mexendo no celular, aí você fala, tô te ouvindo. Mas eu tô prestando atenção. É, O importante é eu prestar então, atenção. Ó, aqui, tá vendo, né? Oi? Nada. Não, assim, a gente tava falando isso, mas uma coisa me chamou a atenção. Mais importante também. Você falou que atende, né, algumas pessoas. E tipo, assim, não precisa expor tanto, tá? Se tu vê que vai prejudicar. Mas assim, e aí? Tu já teve resultado da recuperação dessa pessoa que tu já Sim. ouviu? É? Sim. E o que tu ouve normalmente dessas pessoas? Normalmente eu vejo muito eles perdidos quando, por exemplo, eu tô ajudando um casal, comecei a ajudar a esposa porque foi atendida por um outro especialista, não conseguiu identificar ela, algumas dores, disse que estava com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quando ela veio até mim, o marido dela me chamou, ó, minha esposa está desesperada, me ajuda. Eu falei, cara, eu não quero atender agora, porque eu vou começar a oficializar e divulgar isso com mais força ano que vem, que é uma estratégia de marketing que eu estou usando. Uhum. Eu já até comentei com você. Mas falei, mas como ele é meu aluno, o Alegria, eu falei, pode me mandar ela. Falei, me fala, como é que está se sentindo? Ela me passou o diagnóstico. Perguntei para ela os 4 pilares. Como é que está seu sono? Como é que está sua alimentação? Como é que está o seu exercício físico? Como é que está sua água? Sono mal, não se alimenta bem, consome açúcar desesperadamente, não tem atividade física e não bebe água. Tu pensa como é que vai ficar a mentalidade dessa pessoa? Mas não é a mentalidade que já faz isso com a pessoa? Não, você que faz. Percebe? Aquilo que nós estávamos conversando sobre memória, né? A memória ela é só a consequência de um hábito saudável. Se você dorme mal, você não vai ter uma boa memória. Ok? Uhum. Se você não pratica exercício físico,
piora a sua saúde. Se sua saúde está ruim, sua mente vai ficar ruim. Mente e corpo não se separa, já diz o ditado japonês. Um é consequência do outro. Mente e corpo não se Não se separam. separa. Se eu cortar sua cabeça, tu morre. Mente e corpo é a consequência. Tá? Uma coisa depende da outra. E aí eu alinhei os 4 pilares, sono dela, alinhei a quantidade de água mediante a quanto ela pesava, regularizamos os exercícios dela, porque antes de eu te diagnosticar com transtorno, eu preciso saber se os 4 pilares da sua vida estão saudáveis. Eu não posso falar que você é depressivo se eu não sei como é que é o seu sono, como é que é a sua quantidade, quanto de alimento você consome, quais são Não, os alimentos que então você no caso da consome. ansiedade, sim, já existe uma ansiedade aí. Sim, Não a sim. depressão. Não, não. Ou qualquer outro transtorno. Antes de eu falar que você é ansioso ou depressivo, eu preciso entender quais são os 4 pilares da sua vida. Correto. Porque, por exemplo, o ansioso vai ter muita dificuldade para dormir. Mas às vezes ele consome muita coisa. Muito hambúrguer, muita batata frita, muito McDonald's. O cara come açúcar desesperadamente. Esse cara não vai dormir bem, irmão. Porque o açúcar ele te deixa lá em cima. Ele vai jogar sua dopamina lá pra cima, você vai ficar desesperadamente. Aí o cara bebe Coca-Cola, a mulher bebe Coca-Cola de manhã para tomar café, Coca-Cola no almoço, Coca-Cola na janta, consome hambúrguer o dia todo, vive no celular dopaminérgico lá toda hora, vendo dancinha de TikTok, caldeirão do Hulk, e o cara não tá com a vida toda desregularizada. Então, tipo, e aí tu acha que eles melhoraram? Melhorar, eu fui alinhei esses 4 pilares, quando eu alinhei os 4 pilares, teve uma mudança extraordinária. E qual era os problemas dele? Ela, cara, ela, além das inseguranças que ela tinha com o próprio corpo, que ela não tinha exercício físico, não se alimentava bem, Uhum. começou a ter uma melhora no sono, tá? Ela começou a ter uma melhora na física e os maiores problemas que ele carregava é que ela começava a ter crise de ansiedade durante a madrugada, até depois a gente descobriu o motivo. Repentinamente ela acordava, começava a gritar, ansiosa, e ela já estava começando como ela estava num período de olhar o seu corpo um pouco mais com baixa autoestima, Certo. ela já estava entrando já bem para a área da depressão, Uhum. tá? E dali, depressiva com o próprio corpo. Sim, E aí ela foi trazendo à memória todas as palavras que de baixa escalão que os pais diziam na infância. Você é gorda, você é obesa, você é feia. Como ela ficou ficando presa nas palavras dos pais, e a depressão, numa linguagem bem chula, tá presa no passado, tá? A pessoa fica presa no passado, ela começou a olhar o seu casamento assim. Começou a baixa autoestima. A mulher com baixa autoestima cria muito ciúme. Uhum. Entendi. E o cara era ativo na igreja. Aí já viu. Entendi. Muito Bateu um norte ciúme, aí? baixa autoestima, insegurança. Aí regularizei, ele amou, ela começou a mudar a conduta, ele falou, eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Tem que parar de bater. Eu também quero, eu também quero. Aí eu falei, tu vai fazer isso, isso, isso junto com ela. Esquece, o casal Assim, tu melhorou. falando aí, Jonathan, isso aí agora, me fez entender algo aqui. Então, tem situações que não precisa de medicamento. Se você pegar um profissional como você, que entende, consegue fazer a leitura da situação, você pega o casal, você pega ali a esposa, o esposo, você fez a leitura total, você conseguiu ali reverter, ter resultado sem mesmo Precisar de um remédio, medicar. né? Então, assim, tem muita gente que hoje toma remédio porque é o primeiro iniciativa que tem, né? Ah, vai num médico e tenta tratar uma crise de ansiedade, uma depressão com remédio, sendo que a gente tem outros métodos. Isso que você está querendo dizer que existe outros métodos sem o remédio, que é Cara, prejudicial. o correto, o remédio ser a última instância de algo que é irreversível. Tá? O remédio é para isso. Mas o brasileiro faz ao contrário. O brasileiro procura o remédio para não procurar a forma mais fácil. Tá com dor de cabeça, a primeira coisa que tu pensa é o quê? Vou tomar um antivirão. A primeira coisa que tu pensa é tomar um remédio. Nós somos assim. Ah, vamos lá, tô com uma dor aqui. Vai no hospital. Ah, não, vou tomar um remédio ali, um Dorflex, que passa. Você muitas das vezes nem sabe a causa da dor. Então, assim, eu não gosto de tomar remédio. Eu posso estar com dor de cabeça, eu seguro a minha onda, mas assim, é uma questão minha e são situações também, às vezes, muito básicas.
Agora tem essas pessoas que realmente sofrem dessas situações e assim, tem medo de tomar remédio, porque a gente estava até comentando a respeito disso, tem medo de tomar remédio pelo lance do remédio viciar. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu achei interessante. Nos bastidores a gente estava falando sobre isso. O remédio ele não vicia? O remédio, cara, é o que eu falei. Tudo é viciante, tá? A Coca-Cola é viciante. O McDonald's que você vai comer é viciante. O remédio também é viciante. Mas existe um esquema da área da saúde que o dono do cara que fabrica o remédio é o mesmo dono do hospital. Você vai para o hospital e eu falo que você tem um problema mental, que você vai procurar esse remédio. Quando você vai na farmácia, eu sou o dono do remédio que eu tanto diagnostiquei para você comprar. Então, o dono da farmácia é o mesmo dono do hospital. Então, existe isso. Eu te prendo na, na doença, porque se eu te prendo na doença, você é dependente de mim. Eu não quero te deixar livre. Aí você É, virar é dependente de uma mim. manipulação literalmente. É, cara, ó, eu vou até trazer um assunto polêmico, mas é uma Certo? verdade. É, Contando que não vai te prejudicar, não pode vai me ficar, prejudicar. então fique à Irmão, vontade, filhote. a cura do câncer Certo. já tem estudo, já tem base, já estão em análise, mas todos os médicos tentam trazer essa cura do câncer e o cara desaparece ou morre. Ou a mulher. Por quê? Porque o câncer é lucrativo. Calma aí. O cara que descobre a cura do câncer, ele não vai viver. Normalmente o sistema paga ele. Caraca. É Porque é proposital. lucrativo, né? A doença é lucrativa. E em Eu que te deixo sentido ela vai doente. lucrar? Por exemplo, eu sou o cara que vou fabricar algo. Claro que ele está chegando lá. Eu já entendi que vai chegar, um exemplo, na farmácia, né? Uhum. Vai chegar na farmácia para o cara poder chegar lá e pagar pelo remédio. Beleza? Esse lado eu já entendi. Mas eu queria entender, tipo, aonde? Ó, Aonde tem um chega a ser muito. Eu posso mandar para vocês depois. Tem um neurocientista japonês que estudou na Harvard. Ele, por anos dele de experiência em trabalho de hospital, ele percebeu que todo paciente que vinha a ele com um problema, um tumor ou uma doença grave precisava passar por cirurgia, a doença não voltava se a pessoa mudasse o hábito de vida, mudasse a alimentação, começasse a praticar exercício, dormisse bem, começasse a dormir, que são os 4 pilares que eu falei para vocês. Normalmente a doença não voltava, mas o sistema fazia aquela pessoa voltar com o hábito antigo, porque se eu volto com o hábito antigo, eu volto com a doença. Se você volta com a doença, você paga a cirurgia. Então, eu lucro com a sua doença. Entende? E você volta para a sua doença anterior. Então, o sistema entendia que ele já tinha uma melhoria e aí obrigava ele a voltar para os hábitos Com antigos certeza. só para forçar uma barra para ele ter que fazer De novo, uma porque cirurgia. a sua doença é lucrativa. Eu preciso que tu fique doente para eu ganhar dinheiro. Entendi. Aí eu te pago meu remédio. Ó, meu remédio melhora. Você quer mudar de vida? Eu tenho um remédio para você. É assim que funciona. Como é que eu quero mudar de vida? Paga R$100 que eu te dou um remédio. Eu queria entender isso. Agora ele chegou no X da questão. Eu queria só entender isso. Aonde se torna lucrativo, né? Para o cara que fabricou melhor para o farmacêutico, né? Vai ser no geral, né? Tem um cara que vende um método pela internet e ele está tirando um lucro disso. Ele compra o meu produto que eu vou te ensinar alguma coisa. A gente vai. Cara, olha só. Olha que interessante. O jogo do tigrinho é isso. Como? O jogo do tigrinho é você comprar. Eu te mostro um felicitador de ganhar dinheiro. Eu te vicio de forma inconsciente. Você fica preso porque você vê todo mundo ganhando 20, 30, 40, 50 reais, 30 reais, Mas são 300 ganhadores reais. reais? Não. Não, né? Eu tenho prova para vocês, que se vocês quiserem, que o cara lucra quando você perde pelo link que você compra. É uma pirâmide. Entendi. Eu te mando. Não é? Baixa no meu link. O que a pessoa ganha? A pessoa ganha dinheiro em cima do seu cadastro. Aí toda a sua perca eu ganho um lucro em cima. Então todo amigo teu que te mandar link de tigrinho não quer te ver bem. Porque ele te vicia pelo líquido do tigrinho e ainda ganha dinheiro em cima da tua perca. Rapaz, você me acendeu uma pergunta aqui agora. Faça, Como bonito. que eu, assim, você falou que todo amigo seu que te manda um link do Tigrinho não quer te ver bem. Como eu consigo identificar, Jonathan, na minha amizade, se aquela pessoa realmente é minha amiga ou meu amigo? Como que eu consigo identificar, assim,
Quais são os sinais que eu posso me atentar? Tenha sucesso. Boa, Diogo. Tenha sucesso. Boa, Diogo. Tenha sucesso, tu vai descobrir quem é seu amigo de verdade. Tá, e se eu não tiver sucesso de imediato? Eu sou um cara que eu não tô tendo sucesso em algumas coisas, dou um exemplo. E aí, como é que eu sei se aquelas pessoas que estão ao meu redor realmente eles querem o meu bem? Existe algumas sacações? Você que tem uma mente muito aberta para essas coisas, você tem um exemplo? Rasgado. Palavra rasgado. Sim. Mostre para ele suas pequenas conquistas. Ele vai revelar se de fato quer o seu sucesso, quer Apenas seu bem. pequenas conquistas? Porque eu te quero bem, mas não te quero melhor do que eu. No velório todo mundo chora. É assim. Você vai perceber. Quando você tá lá no topo, você vai ver se aquele cara te quer realmente bem. Se ele tá satisfeito com o seu sucesso, com a sua vitória, com o carro, com a casa, com o casamento. Tu vai ver se o cara vai se sentir nisso. Pô, o cara tá... Pô, tô feliz que ele tá conquistando. Pô, deveria ser eu. Tu pega o cara nisso. Aí, se o cara não demonstra de imediato, você vai ver ele se aproximar com a sensação do interesse. Entendi. Pô, tu é meu amigo, me leva lá pra você. Divulgar meu... Tá ligado? Não, Tá. então, não Então dá, ele vai né? querer Hoje aproveitar. não dá pra ir. Cara, gostei dessa aí. Você vai perceber. Você vai perceber. O cara vai te responder quando você fizer sucesso, quando você tiver muito dinheiro. Enquanto você não tiver, não acredita no seu sonho. O amigo é aquele Pô, que... top. O amigo verdadeiro é aquele que fala assim, irmão, vamos ali rapidinho para resolver um problema. O que houve? Deu Ele B.O., nem preciso quer de saber, você. ele não quer nem Vambora. saber. O cara não vai nem perguntar o que houve, mas ele tá Ele contigo. vai. O amigo verdadeiro é aquele que, se falarem mal de você, ele vai falar para você, ó, falaram mal de você, eu te defendi, foi fulano que falou, não gostei, já tô te avisando. O cara vai te rasgar na sua cara, vai falar a verdade na sua cara, mas te defende nas suas costas. Eu falo pra minha namorada que os seus amigos de verdade são aqueles que, se um dia você morrer, ele morreria pela sua família. Tem uma regra nos Estados Unidos, dos soldados americanos, e eles escolhem os 5 pessoas mais próximas deles, que são os caras que vão pra guerra, ele dá a conta, quanto tem na conta e quanto tem de valor. Entrega para esse melhor amigo. Ele fala assim, se eu morrer na conta, se eu morrer na guerra, tu entrega para minha família. Senha, tudo? Senha, tudo, ó. Tem esse valor, tem a senha, esse é o banco. É o cara que tá pronto para morrer pela tua família como se você morresse. Quem é o cara que vai olhar para sua família e falar assim, sua família é minha? É esse cara que é o teu melhor amigo. Ele não tá ali pelo que você tem, né? Ele tá pelo que você é. Você é a outra face dele em outro corpo, irmão. Caraca, maneiro. Ele é uma versão sua. Top. Você vai ver. O cara tá pronto para morrer por você? O cara tá pronto para acreditar no seu sonho quando ninguém acredita? Esse cara tem a ver um pouco, posso estar sendo um leigo no que eu vou perguntar, mas tem a ver um pouco quando Jesus fala, é melhor que ande 2 do que 1? Ou não tem muito a ver? Não tem muito a ver, porque nesse contexto tá mais dizendo, nós interpretamos de forma atualizada sobre se um desistir, tem o outro para auxiliar, se um querer... É como aquele ditado de, tipo assim, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Aí tu descarta isso. Já é um costume antigo. Os profetas tinham seus moços, já andavam em dupla. Tinha toda essa questão de 2 em 2 em outras regiões. Eu falo isso porque, assim, eu andei por um tempo muito sozinho. Eu superei muita coisa sozinho. Sozinho que eu falo assim, eu e Deus. E sendo que eu sempre admirei, cara, o cara que ele tem uma amizade, sabe? Eu sempre olhei assim pra... Tem pessoas que tem um amigo que, cara, vou aí almoçar hoje. E aí, cara, vamos jogar um futebol hoje. Já viu aqueles amigos que tá sempre junto? E assim, eu sempre tive amigos, só que eu nunca tive amigos próximos do cara, tipo, tá no mesmo ambiente que eu o tempo todo. Então, tá jogando bola junto, tá fazendo diversas coisas junto. Então, eu na minha vida, eu tinha essa necessidade. Era algo que eu olhava para mim e eu falava, cara, eu sou cercado de pessoas legais, pessoas do bem, pessoas que me ligam para ir aniversário. Só que eu não tenho um cara que tá do meu lado, que me liga, que acorda, que dorme na minha casa, que almoça. Eu não tinha uma pessoa assim. E agora tu tem? Aí, portanto, eu comecei a andar com esse cara. Eu vendo algumas situações dele, eu me aproximei dele. E assim, hoje a gente consegue ter essa amizade, a gente, pra onde a gente vai. Portanto, que as pessoas... Uma vez eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, e aí me perguntaram, tiveram a coragem de me perguntar, vem cá, você e o Vitor são amigos mesmo ou é uma farsa? Vocês fazem tudo junto mesmo? Até hoje isso me pegou. Ele fez ele até replicou para mim, foi tu que fez? E eu
fiquei muito curioso. Eu falei, pô, Diogo, deixa eu ver. Aí ele foi, repostou, não foi? Chegou a repostar, não? Cara, isso me chamou muita atenção. Mas assim, Lembro, essa eu lembro. independente de quem perguntou, mas me Mas chamou me chamou a atenção também. porque, assim, chamou a atenção de algo que eu não tinha, sabe? Eu não sei se tu tem alguém que tu caminha assim do lado, mas assim, por muitos anos eu não tive. Eu tenho pessoas que se eu ligar, eu posso contar para desabafar, mas eu não tinha aquele amigo para falar, pô, sempre vi, os caras, todo lugar tá junto. E eu acho importante, porque às vezes, no seu momento sozinho, você consegue resolver muita coisa. Mas se você tiver alguém para conversar, sabe, tu desabafar, para falar, cara, é muito melhor. Ó, isso ele tá falando, mas é verdade. Eu, pelo contrário, o que eu fazia? Nos meus momentos, eu sentia muito o reflexo do interesse. Uhum. E aí eu acabava percebendo, só que quando eu percebi já era tarde. Tarde demais. E aí quando eu coloco ele, aí, pô, é muito complicado, cara, falar isso, mas eu não vou entrar muito nesse assunto. Só que aí eu começo a perceber que no momento em que eu mais preciso, eu olho, faço uma autoanálise da minha vida e falo, calma aí. Porra, depois de muito tempo, pô, eu encontrei alguém. Alguém assim que colasse mesmo comigo. E vou te falar, é top. Pra mim foi top que eu falei, meu irmão, eu posso estar, eu posso não estar com nada. É um refúgio, né? Mas foi o que você falou, tu já foi adiantando, tipo, tu tava falando, não tô prestando atenção, eu tô falando, caramba, calma aí. Eu já passei. E assim, querendo ou não, pô, tu sabe, há anos que a gente tem de amizade, independente de tudo. Mas, cara, hoje ele é o cara que muito tá próximo de mim. Então eu pego e falo, cara, ele falou essa parada e isso mexeu mesmo. Porque eu começo a fazer essa autoanálise da minha vida e falo, caramba, pô, meu irmão, então a gente só vale o que tem. Igual tem algumas mensagens aqui que a gente conversa com aquele nosso parceiro, o Wilson, e aí ele até no outro dia ouviu um áudio de um outro amigo nosso aí falando, pô, cara, ó, situação de interesse sobre pessoas parar só porque tem. Cara, então é muito ruim, muito ruim. É que o Diogo tá falando a verdade. Pô, é muito ruim, cara. Tu para analisar, pô, caraca, meu irmão. Então tu só para pelo que tu tem, não é pelo que tu é. Então você só vale o que tem. Então, já que for assim, é melhor que. A maioria dos casos é assim, tá? A maioria dos casos, a maioria, não são todos, mas a maioria dos casos, você vai ter muitas pessoas que vão se aproximar de vocês por causa do interesse. O que você pode facilitar são as pessoas que se aproximam para ter benefício próprio. Tá? E aí, num período de maturidade, você começa vou falar nessa linguagem, você começa a exalar isso e você começa a atrair uma galera que está pronta para esse tipo de amizade com você. Uma amizade fiel, uma amizade verdadeira. Tá? Mas depois de levar muita pancada, muitas traições, muitas falcatruas. Mas eu preciso lembrar para vocês o papo reto, tá? Sem enfeitar. Uhum. Tem amigos, porque nós precisamos o nome é roda de apoio. Nós precisamos desses amigos. Tá? Nós precisamos dessa galera firme perto da gente. Nós precisamos. Mas você precisa ter sua vida. Sim. Entende? Você não pode se tornar um dependente emocional. Eu não posso. Meu amigo não vai jogar. Vou usar essa linguagem. Meu amigo não vai jogar bola, então eu não posso parar minha vida para isso. Entendi. Tá? Você não pode se tornar dependente. Senão sua vida para porque um parou. Você precisa ter essa rede de apoio. Mas você precisa sempre viver a sua vida. O que ele está falando é realmente. Tá? Por exemplo, quer ver? A gente tem um futebol que a gente gosta muito. A gente joga dia de quinta-feira. Só que, assim, atualmente eu estou sem carro. Né? Uhum. Aí automaticamente eu só vou com ele se ele for de moto para lá. Mas agora, se enquadrando dentro do que você falou, realmente, tipo, eu tenho um costume, um exemplo de ir pra academia. Pô, academia é aqui embaixo na Maracanã. Então eu não vou porque o Diogo não vai. Aí não, aí Isso é é, errado. isso é muito sentimento de adolescente. Uhum. Todo É homem errado, adolescente depende de alguém para fazer alguma coisa e assim ele vai fazer. Nós estamos passando uma geração, sim, que tem dificuldade de amadurecer. Lembra o adolescente da escola?
Vamos, amiga. Só se você Só for. se você for, vou não. Então não vou. É meio imaturo isso é meio imaturo já. A imaturidade. Tá? Você precisa viver a sua vida, mas você precisa entender também que precisa de roda de apoio. E aí você vence muitos transtornos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, se você tiver um reforço social, que é normalmente esse melhor amigo ou essa melhor amiga. Aí, valeu, irmão, por perder as noites de sono comigo naquelas doideiras de curtir show aí. Você falou aí, adulto adolescente. Eu não acredito que você tenha falado de propósito. Existe adulto adolescente? Muito. É o cara que não amadurece. É o cara, por exemplo, que... vou até usar uma linguagem forte, tá? O adulto é o cara que casou e não corta o cordão umbilical com os pais. Vai almoçar na mãe. Vai com a mãe. Brigou com a esposa, vai dormir na casa da mãe. A culpa também são dos pais. Que apoia. Vai pra tua casa. Não briguei com a mulher. O problema é teu, pô. Se vira. Casou, papai. Vira homem. Mas a síndrome do beber para sempre... E muitos pais só acolhem isso porque não vê o filho como maduro. Escuta eu. Como maduro. Ainda enxerga ele como uma criança. Porque ele tem comportamento como criança. Olha que interessante. Por muito tempo, eu fui um adolescente financeiro. Por muito tempo, eu gastava meu dinheiro. Quando faltava, eu pedia para os meus pais. Aí eu percebi que toda vez que se tratava de dinheiro, os meus pais me viam como adolescente. Porque sempre precisavam me socorrer. Brigou no casamento, precisou da minha mãe. Briguei na igreja, precisava da minha mãe. Aí eu jogava a minha responsabilidade de me tornar maduro nos meus pais. E quem é a criança que briga na escola e chama os pais? É só adolescente. Vou chamar meu pai. Por quê? Porque pai resolve o problema. Enquanto você não aprender a resolver o seu problema, você sempre será um adolescente. É o adulto adolescente, que não resolve o problema. Corre para o problema e transfere o problema para os pais. É o que mais tem. Muito, principalmente em casamento. Muito. Qual a dica que tu dá para essa galera? Nesse século que vivemos hoje? Você estuda para ter uma boa faculdade. Você se qualifica para ter uma boa vida financeira. Mas a gente não estuda para ter um bom relacionamento. A gente não estuda sobre trauma, sobre transtorno. Namoro é para dar errado. Então, vem cá. Namoro é pressão. Então, vem cá. Então, quando você fala que existe terapia, não, cara. Aquele negócio, encontro de casais, né? Sim. É o que eles falam? O encontro de casais, na verdade, se o dia que eu começar a dar palestra para encontro de casais, eu acho que uma dinâmica de só de encontro de casais é muito pouco. Isso deveria ser como uma doutrina educacional. Porque percebe? Se eu transformo a mente desse homem e dessa mulher, eu tenho menos problema no casamento. Menos problema, menos gabinete. Menos gabinete, menos divórcio. Isso que algumas igrejas falam, usam o tema, algumas frases. Família feliz, igreja feliz. É como se fosse... É assim, o meu dilema para homens é: homem transformado transforma a família, família transformada transforma o ambiente. Igreja, trabalho, faculdade, não importa. A gente precisa transformar a base. E qual é a base? O homem ou a mulher. Se eu educo esse cara a ter consciência dos seus traumas, das suas dores, dos seus problemas, esse cara, quando for se casar com alguém, ele vai saber o seu limite. Ele conhecendo o seu limite, ele não vai ter dificuldade de falar do seu limite para outra, para sua esposa. E ela revela o seu limite também. E assim, juntos, eles são modelados para estar num casamento. A gente investe pouco. A gente deixa a vida nos levar, a vida leva eu. Deixa fluir, deixa ir, deixa vai. A gente não cobra no namoro. Dificilmente tu vai cobrar alguém no namoro por medo de perder. Rapaz, eu cobrava. Mas namoro é pra dar errado mesmo? É pra você cobrar. Porque não adianta cobrar. Se não muda no namoro, não vai mudar no casamento. Não, não uma vai. coisa que eu aprendi foi... Não vai mudar. Se ela ou ele não quer mudar certas condutas no namoro, você vai arrastar com a barriga. O casamento vai piorar, porque o casamento vai potencializar aquilo que já existia. Se o cara não gosta de tomar banho no namoro, ele vai tomar banho no casamento? Se a mulher não cuida dela, não cuida da casa, não honra os pais, vai honrar no casamento? Se a mulher mente para os pais, não vai mentir para você? Não, comigo não. Acredite. Vai lá, confia. Conheci, já casou logo? Aventureiro. Ou vai dar ruim, ou vai se estapear muito.
Eu tô falando Não tem estapear de como dar verdade. Não é que não tem como dar bom, mas vai dar muito problema. Porque percebe, se eu caso direto, tudo que for novo, tudo, obviamente algumas coisas serão novas, tá? Mas principalmente algumas condutas comportamentais serão alarmadas no casamento. Aonde Eu tem não muito sei isso qual é o pavio curto desse cara. aonde tem muito Eu não isso sei é se esse Índia, cara é a agressor. cultura. Eu não sei se essa mulher, quando se estressa, vai me xingar. O certo? namoro revela. Você aprende a conhecer a pessoa ali, né? O namoro e noivado é pressão, irmão. É pressão. No casamento ter paz. Pro casamento, a pessoa já entendeu como é que funciona. O casamento é mais paz. Então, Porque a assim, pessoa mudou a conduta. Então, vai, fala aí, fala não, aí. então, assim, se todos os sinais vieram, você aceitou, tu sabe que você vai passar por isso, tu tá assumindo a responsabilidade. Vou assumir a responsabilidade do teu B.O. Aí chega no casamento, tu fala que o cara não gosta de trabalho, mas no namoro ele já revelou que não gostava. E tu tem mais alguma O pergunta cara é pra sem fazer? vergonha. Não, eu tenho diversas perguntas. Tá, porque a gente também tem uma parada aqui que a gente faz muito lá na nossa página, né? Sim. A caixinha de surpresa. Ah, sim, a caixinha de pergunta. De pergunta, Eu perdão. deixei lá para a galera que está acompanhando lá no nosso Instagram, uma caixinha de pergunta, justamente para a gente saber que você estaria aqui. Eu vou pedir o Vitor para estar lendo umas duas perguntas que tem aí. Sim, só que eu vou só fazer uma agora, que eu acho que a gente vai. Eu acho que isso é um tema bem legal. Qual é a diferença entre psicanálise para neuro? De continuação de psicanálise. Neuropsicanálise e psicanálise. A psicanálise ela é uma abordagem, tá, terapêutica que foi fundada por Freud. Tá? Sim, já ouvi E falar. aí, obviamente, outros psicanalistas foram dando continuidade. Estuda o quê? Aí, o inconsciente. Tá? O O inconsciente. inconsciente. Por exemplo, Psicanálise. é quando igual a pessoa está dormindo. Não é só Não a pessoa estar necessariamente. dormindo, tá? A gente percebe que no desenvolvimento cognitivo da infância, a fase adolescência, adulto, algumas coisas vão ficando guardadas dentro de nós. Alguns traumas, algumas dores, algumas coisas precisam ficar registradas no nosso cérebro, ok? Entendi. Algumas áreas desses transtornos vão para o inconsciente. É meio que uma área reservada onde fica escondido, que ela só vem à tona em algum problema. Vou dar um exemplo. Tem um filme que eu assisti eu esqueci o nome, depois eu vou mandar para vocês, de uma moça, ela se apaixonou por cara pelo elogio que ele Só fez, pelo elogio, só né? pelo elogio. Ela estava vindo de uma decepção, estava muito triste, ele para melhorar o dia dela fez um elogio. Esse elogio foi fazendo que ela ficou compulsiva por ele. Todos os lugares onde ele ia, ela ia. Todos os lugares. Ela inventou um nome, inventou uma casa, inventou profissões, dizia que trabalhava. Por quê? Porque ela queria mostrar uma maquiagem de que ela não era para impressionar quem ela nem conhecia. Correto. Nós temos essa síndrome. Nós temos essa síndrome. Mas isso para outro momento. E aí, nessa pegada, esse rapaz que estava vendo o filme, ele me ligou chorando porque ele lembrou que na infância, quando ela vai desabafar brigando com esse rapaz, porque ele quer desvencilhar dela. Então ela fala assim, meu pai me chamava assim, eu fui abusada, e ela foi tacando vários assuntos. Quando ela falou que ela foi abusada, esse rapaz que não lembrava, porque isso ficou registrado no inconsciente, chorou porque ele lembrou que na infância ele foi abusado. Então, o psicanalista, ele estuda o inconsciente. São algumas memórias que ficam guardadas no nosso cérebro que nós não ficamos pensando toda hora. Mas quando vem um problema, esse traumatismo É um gatilho. é um gatilho. Tá? E o neuropsicanalista é um neuro que estuda a área da neurociência, todo o sistema central do cérebro, neocórtex, lobo frontal, juntamente com a psicanálise, que é No essa caso, é a abordagem. matéria em si. E a gente traz a evidência científica com a psicanálise, que é a minha área, neuropsicanálise. Quantos por cento a gente usa da nossa memória? Não tem uma porcentagem em si, tá? Não tem um 40%, 1%. A gente tem essa curiosidade. Tem até um filme que mostra isso, né? O Adão, não sei se você já viu, Adão usou 100% da sua sabedoria, mas o homem pós-pecado usa só 40%. Não sei se você já ouviu falar. Tem uma tese disso, mas não tem um estudo de quantas porcentagens. Tem QI. O brasileiro tem o menor QI, então deve ser isso. um dos menores QIs que tem. Quanto que é? Eu lembro, a última vez que eu fui ver foi 89% de QI. 89%. É, 89%. É pouco, acho que É coisa, pouco. O maior chimpanzé tem 93%. Caraca.
Tá dizendo então que esse maior chimpanzé é mais Esse inteligente que a chimpanzé gente? acabou tendo resultados em raciocínio lógico maior que o brasileiro. Por isso que quando você for produzir conteúdo, lembre que a maioria do público tem o QI baixo. Tem que tomar cuidado. Você tem que ser bem inteligente. É por isso que você precisa ter muito cuidado com o que você vai falar, porque você pode estar transmitindo uma informação e a outra pessoa entender de outra forma. Aí a gente diz assim, produtor de conteúdo, eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, não pelo aquilo que você interpreta. E de fato, é uma De verdade. fato É uma é verdade, mas a verdade. gente tem que tomar cuidado como a gente transmite isso para o público que não tem tanto conhecimento assim. Então, um estuda O o inconsciente inconsciente, somente e o outro a ciência de como funciona o cérebro e o inconsciente junto, que é a minha área. e aí tinha uma Eu trabalho com abreviação isso. PNL. Programação neurolinguística, que a gente muda, a gente traz um tratamento de transformação de algum trauma ou transtorno da O que é infância. trauma? Vamos dizer assim, é, é uma marca que fica no seu cérebro. Uma cicatriz. Uma cicatriz, ok? Que fica marcada ali. Para resumir de forma simples, isso é um trauma. Toda a evidência da sua vida tem um trauma. Tá? Por exemplo, se você passar ali e bater com o dedinho, ficou um trauma, ficou uma memória, ficou uma cicatriz. Toda vez que tu passar ali, tu vai perceber que se você passar curto, você vai machucar o dedinho. Entendeu? Esse é o trauma. É uma pessoa que machucou o braço, quando você se aproxima, a pessoa faz assim, oh, é um trauma. Tá, mas aí, a cicatriz ela não dói. É a minha linha de raciocínio. A cicatriz ela não dói, mas ela te lembra alguma coisa. Lembra? Então, o trauma, na verdade, é algo que te lembra alguma coisa. Sempre. É esse famoso gatilho que fica reservado no inconsciente. E aí o PNL trata a respeito do A gente trauma. trata esse transtorno que fica no inconsciente. Trauma no sentido reverte. A gente tenta trazer para o paciente uma nova visão sobre aquele assunto. Sobre o que tu passou, ele consegue te trazer um outro lado da Um moeda. outro lado. Então, um exemplo, uma criança está entrando na adolescência. Eu vou usar um exemplo bem claro, que é uma realidade que acontece. Se essa criança sofre um abuso, ela vai crescer com esse trauma dentro de si, Sim. e é terrível, eu acredito que deve ser terrível. E como é que você consegue reverter isso? Normalmente o reconhecimento de tudo que aconteceu, a criança tem a noção daquilo que aconteceu. Entendi, fui abusado. Como é que eu vou fazer agora com isso? Eu carrego para minha vida e carregar isso para minha vida está me trazendo o quê? Angústia, ansiedade, câncer, tumor. O que que essa dor do meu passado está me trazendo? Como é que eu vou reverter isso? Entendendo, aceitando e perdoando. Correto. Entendeu? Aceitou porque não tem como reverter e perdoar a situação. Mas eu tenho que perdoar, é um benefício seu. Eu te prendi, calgema, você tem a chave, você tem o poder de soltar. Senão você vai ficar preso em mim para sempre. É o famoso você tá tomando veneno na expectativa que eu tô morra. Você está tomando. Só que é você que tá tomando. Então eu preciso entender, mas eu vou nunca te perdoar. Então você vai carregar esse transtorno. Então, perdoar é necessário independente do que acontecer. É meio que soltar. Desprendi. E quem tem dificuldade de perdoar, como é que você. Qual é a sua orientação, assim? Qual a sua base que você tem? A pessoa precisa confessar isso, precisa soltar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu preciso ser tratada nisso. Eu preciso ser tratado nisso. Eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa que guarda o rancor. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de liberar perdão. Reconhecer o que sabe de. Reconhecer porque a gente é bem orgulhoso. Não, fulano errou. Mas errou. Mas você também não tem dificuldade de liberar o perdão. Jesus perdoou. Eu falei isso para uma pessoa, eu estava conversando muito com uma pessoa e ela falou: o que que houve? O que está acontecendo? Eu falei: cara, esse negócio é meio complicado. Falou isso, é verdade. Eu falei: cara, é essa parada de eu tenho muita dificuldade de perdoar e aí, pô, não consigo. Aí ela falou: eu sei. Aí ela até falou assim para mim: sentir na pele. Há tantos tempo atrás eu senti na pele. Na minha vez eu fui. E eu sei o que é isso. Ela, no caso, estava falando de mim. Aí eu falei: cara, mas eu não tô falando você. Ela, não, eu só tô te lembrando que realmente eu passei por isso. E justamente quando eu fui lá te pedir desculpa, você não me perdoou. Eu tenho muito essa dificuldade. Eu magoo, às vezes, as pessoas, mas eu tenho muita dificuldade. Você sempre vai viver preso no passado. Porque perdoar é liberar o passado. É você desvincular do passado.
É você tirar a algema do passado que você tanto carrega. É como se fosse aquela bolha de ferro que você amarra nos seus pés e vai andando com o teu passado para cima e para baixo. Quem não perdoa tá dizendo, eu tô preso no passado. E quem te prendeu? Fui eu que me prendi no passado, não foi o passado que me prendeu. Mas a gente tem um poder de se libertar. Temos. Todos nós temos o poder de nos libertar. Depende do seu poder de decisão. É uma escolha, É então. uma escolha. Ah, vou te falar, Ninguém te eu prende. procuro, ele sabe, você também sabe, eu procuro muito, quando eu tô mal mentalmente, vocês sabem, eu já corro logo pro psicólogo e vambora. Cara, Você precisa. eu não tenho dificuldade de perdoar ninguém. Não, mas é muito de pessoa, né? Acho que é muito pessoal, assim. Mas é uma coisa que eu tô trabalhando em mim, cara. Mas tá difícil. Mas eu tô E trabalhando assim, muito eu já assim. te bati de frente com diversas ingratidão. E eu sempre falei, cara. Eu batia de frente com ingratidão, eu falava, cara, é a última vez que eu estendo a mão para essa pessoa. E aí me dava algo assim, parecia que a dor de barriga dava na pessoa de novo. E eu tinha um perdão dentro de mim, cara, que eu sou uma pessoa que eu costumo falar para as pessoas que estão ao meu redor, que eu tenho muito amor dentro de mim. Eu acho que, não sei se todo mundo é assim, acho que seria característica de Cristo, de O repente. perdão é necessário, né? Mas dar liberdade para o outro entrar de Não, novo mas só depende de você. não é a liberdade, mas assim, eu sempre tive essa dificuldade de não negar. Por exemplo, você foi ingrato comigo, e aí depois você precisou de mim de novo, eu consigo, cara, estender a mão para você. Mas lógico que hoje eu sou muito mais seletivo. Eu consigo, com as Te experiências de vida, amadureceu, não foi? a Te experiência mudou. de E é vida, necessário. a experiência de vida consegue, cara, começa a ser mais seletivo. O que você liberava 10, agora você libera 5. É isso. Entendeu? Ao ponto é que eu acho que eu acredito que as pessoas vão te perdendo, na verdade. Né? Você tem ali um crédito com as pessoas. Você liberava 10, a pessoa não valorizou, você começa a liberar 8, 5, vai chegar uma hora que você vai liberar 2, 1. E de tanto tempo passar, de tanto você, né, liberar isso aí, vai chegar uma hora que você não tem mais um crédito. Então eu consigo ser assim. Perdão, perdoo, mas é o que você acabou de falar. Eu não sou obrigado a conviver. Sim, Eu sim. aprendi que eu não sou obrigado a conviver com as pessoas que me fizeram mal. Eu Bom, consigo olhar, fechou. falar. Tá maduro o suficiente para entender isso. Eu gravei um vídeo, eu nem cheguei a postar, mas eu digo que Jesus amava a mesa da comunhão, mesa Uhum. da Sim. amizade, mas teve uma mesa que Jesus não sentou. Ele entra dentro do templo e falou, opa, essa mesa não é uma boa mesa, é a mesa do negócio. Estão fazendo aquilo que é do meu pai de negócio. Ele vira a mesa de cabeça para baixo. Então você precisa ser maduro e entender que tem lugares que você não te cabe mais sentar. Já sentei, já me magoou, não me vale mais. A bênção normalmente não está no livramento que tu foi, mas no livramento que você não foi. É dizer sim, não. O cara mais rico é o cara que tem mais poder de dizer não. Que é o Não mais quero, difícil, não né? posso, não vou, não aceito. O não é o mais difícil que O eu não é o sei. mais difícil, pô. Eu faço uma prática com um amigo meu, né? Então, as pessoas têm essa mania de falar, né? O não anda do meu lado. Você Qual a sabe que prática que não. tu faz? Por exemplo, eu falo pra minha namorada tem muita dificuldade de falar não. Qual o nome dela? Thaís. Dá um alô pra ela aí, ó. Te amo, meu amor. Você me transformou. Momento Você me glória. resgatou. Eu falo pra todo mundo que eu deixo qualquer pessoa pra trás, mas pra você eu paro. Maneiro. A gente precisa entender. Tá Ele tá bem, Eu tá? vou falar uma Ele tá verdade. bem. Eu vou falar uma verdade. Não importa o lugar onde você esteja. Se sua mulher te ligar, tu atende. É por ela que tu tem que morrer, irmão. Você tem dinheiro pra ela. Top. Você tem uma vida saudável pra ela. Você tem que ser um bom cara educado pra ela. É pra ela que você entrega flores. Você Aí, se ó. veste pra ela, é cheiroso pra ela. Aí o cara trata a mulher como lixo e depois quer coisar. Aí não, pô. Conselho pro maridão isso aí, Aí maridão. não. Sabe, É, tem uma papai. passagem da Bíblia que fala sobre. Repare, É. Adão tá trabalhando e a serpente tá falando com Eva. Eu falo pros caras lá, se você não elogiar a sua mulher, fique tranquilo. O cara da mototáxi vai elogiar, pô. Aí é uma verdade, mas ninguém. Não, mas é verdade. Mas é assim, Se eu digo que ela não ouve de você, ela vai ouvir. a mulher faz a unha pra que o cara note. Vai fazer o cabelo. Fala, amor, que seu cabelo tá maravilhoso. Ela fez o cabelo 20 vezes a mesma coisa. Você é linda. Mas aí, Rapaz, mas tu percebe, não, ela que também nunca tomou a chamada. E aí, Cara, como? o cabelo é mais fácil de perceber. Quando ela mete a sobrancelha e tu. Pra mim a sobrancelha já tá feita. Já tá feita. Aí ela fala assim, você notou alguma coisa? Aí
você olha pro cabelo, olha. Tu já olha primeiro pro cabelo. Aí tu, você tá bonita, mas. Cara, você não viu que eu fiz a sobrancelha? Tipo, aí é pegadinha. Não, e quando. Não, assim, e tem uns avisos pra você ver. Eu vou falar, eu era meio lerdo nisso aí. Quando eu tava casado, era minha, que ela falava, ó, vou fazer a unha. Aí, às vezes eu chegava nem na minha Não filha, era Ela já falava, ela tava falando assim, ó. olha pra mim, aqui, Olha, pô, você não me elogiou. você pode não entender nada, mas elogia. Acredite. Ó, o que eu vou falar é muito sério. Mas essa validação, ela tem que procurar em você. Mulher que é casada, Mas eu não muito fazia, pouco na mas eu não própria fazia de pessoa. maldade não, cara. Não fazia de maldade Não, eu não. entendo. Presta atenção Mas nisso mulher que que ele é tá falando. casada e expõe muito o corpo, tá buscando uma validação externa e não interna. Externa? Externa, procurando não. elogio Não, de sim, outros. sim. Ela tá procurando a autoestima dela em outras pessoas que elogia, e não do cara que tá do lado dela. Tá, mas vem cá. Tem que ser sincero. Mulher fez a sobrancelha, não ficou legal. Como é que fala? Quando você quando você viu que ela tá se expo... ela não sabe fazer comida. Ela tá se esforçando para fazer a comida. Fica um pouquinho salgado. Tu me elogia? Tá Não vale o maravilhoso. esforço? Não vale o esforço? Vale o esforço. Você precisa. Gostei, tá maravilhoso. Passou? Não precisa falar naquele dia, porque ela ainda tá na nostalgia, tá naquele dopamina, tá alegre, tira foto, faz story, mostra pra todo mundo. Passa 2, 3 dias. Amor, vamos fazer aquele macarrão? Vamos. Pode diminuir um pouco o sal? Ficou só um pouco temperado. Eu vou diminuir, vê se tá bom. É como fala, não é o que fala. É como você traz esse jogo. Quando a gente tá na conquista, a gente não fica naquele meia-molência. A gente sabe como falar. A Fica palavra naquela... branda dela. Falar aquele jeitinho carioca de conquistar o coração, aquele negócio todo. Quer uma Você coisa? casou, é a mesma coisa. Ela ainda tem a maquiagem do namoro, irmão. Das flores. As mulheres na cultura brasileira cresceram no dilema da Disney. Princesa, vilão e príncipe. O príncipe vence o vilão para conquistar a princesa. Isso é uma cultura É brasileira. uma cultura brasileira. A gente ainda está preso nas mulheres que tratam o homem como um príncipe. O cara que trata essa mulher como mais princesa é o cara que leva ela. Interessante. É tipo um jogo, né? É um jogo. É um jogo tipo É um assim, jogo. de aposta. A Quem der conquista, mais. a conquista é um jogo. Por isso que, voltando um pouquinho, por isso que quando você não elogia em casa, o cara elogia na rua, a tendência É ótimo que ela fique com raiva. A primeira instância é a mulher ficar com raiva. isso é um sinal bom. Isso é um sinal ótimo. Pô, o cara da rua tá me elogiando, você não me elogia, isso é um questionamento. Ela tem que ficar com raiva. Porque se ela rir e gostar e não te falar, pode contar os Você já dias. está no nível. Pode contar os dias. Pode contar os dias. Se serve para homem, serve para mulher. E aí, então, aqui nessa nossa conversa, a gente entendeu. Explodiu, né? É detalhe, a gente para de conquistar o casamento. E casamento é uma eterna conquista. É como se tivesse que regar todos os dias. Irmão, rega a planta hoje, daqui a 4 dias não rega. Como é que ela vai estar murcha? Não é porque ela é tua, que está na tua casa, que deixou de ser regada. A gente deixa para conquista no namoro e no noivado. O cara trata, não é o que o cara trata, o cara deixa de cuidar. E o casamento é uma eterna conquista. Por isso que namoro é pressão. Porque quando chega no casamento, a planta já está moldada. Cara, Agora é só regar vou te aquilo que você falar, tanto pressionou. eu Demorei a vou entender. melhorar um pouquinho isso aqui. Eu acredito que nem planta, é uma árvore. Uma árvore que depois ainda vai te dar um fruto. Literalmente. Então, assim, se tu não cuidar legal dessa árvore, eu acredito que o fruto vai ser Você até tocar num ponto forte. O que é mais importante? A árvore ou o fruto? árvore. O fruto apodrece. Concorda? Mas a árvore fica. O que é mais importante? Sua esposa ou seus filhos? Esposa. Esposa, acabou. O filho cresce e vai embora. Tu não cresceu e foi embora? A árvore não ficou lá? Ponto, tu tem que morrer pela árvore, não pelo fruto. Acabou. Base Sem menos. sem menos, mano. Amo meus filhos, criei meus filhos pro mundo. Vou ensinar ele a ser homem para ele morrer para a próxima árvore dele. O papel é fazer Ensinei o cara a ser homem. Ensinei o cara a ser homem. Ensinei o fruto dessa semente, desse fruto, virar uma grande árvore. Agora ele vai morrer por outra árvore. A árvore é mais importante que o fruto.
cara que troca esse papel, o cara vai ser falido. Ele dá mais atenção pro filho do que pro casamento, o casamento morre e o filho daqui a pouco vai embora. Esse cara na velhice se sente solitário. Deixar que ele responda isso, porque isso é um assunto muito sério, né? Sobre o TOD. TOD. Qual o nome da menina mesmo, Na Diogo? verdade, quem perguntou foi a Juliana, ela trabalha com crianças, né? Ela dá reforço escolar e provavelmente ela deve bater de frente com algum problema nesse sentido. Com certeza. Então responde essa parada pra Juliana aí, que eu acho que é muito importante, né? O transtorno opositor dissociativo normalmente acontece ali no período de uma criança entre 1 ano nem tanto, mas uns 2 anos, a gente já começa a perceber a manifestação de uma criança bem desenvolvida, ali entre os 8 anos. É uma criança que tem muita dificuldade de obedecer à autoridade, tá? Professor, professora, pai, mãe. Essa criança, por resistência à autoridade, ela vai causando algumas brigas entre o adulto. Ela tem dificuldade de ser submissa à autoridade. Normalmente é muito intenso na fase da criança, de 0 a 8 Isso não anos. tem a ver então com a educação dos pais? A educação influencia, o lar influencia, tá? Então a primeira coisa que eu falo, Juliana, você precisa tomar noção qual é o lar dessa criança, como é que funciona o lar. Porque por mais que você tenha algum tipo de transtorno, o lar influencia 80% do desenvolvimento dela. Tá? Isso para qualquer tipo de transtorno. Então você precisa entender primeiro como é que é o ambiente dessa casa, dessa criança. Como é que eles lidam com esse transtorno. Porque por mais que ela cuide, a educação tem que vir de casa. Que ela vai cuidar no momento que estiver com a criança ali, mas em casa... Em casa, o pai ou a mãe pode ser negligente. Pode falar que é frescura, pode falar que é coisa de criança. Quando na verdade o professor ou a professora já diagnosticou, que é o teu caso. Então conversa com o pai, conversa com a mãe, tem uma conversa sadia e tenta mexer no ambiente dessa criança para que a educação dela seja melhor. E para ela que dá esse reforço escolar, é importante ela ter essas informações, porque ela vai, uma hora ou outra, vai mudar as crianças, né? Ela trabalha com bastante criança e vai ter períodos diferentes, vai renovar as crianças. Então, assim, é bom que ela tenha esse entendimento, que ela já passa por responsável quando Com ela bater de certeza. frente com uma situação como essa, ela já passa. E assim, meu amigo, a gente falou bastante coisa aqui, já falamos sobre PNL, já falamos sobre psicanálise. Só que tem um tema que a gente falou pouco aqui e eu gostaria de falar um pouquinho. A gente já está iniciando, na verdade, estamos tomando o caminho do fim, mas assim, ainda temos bastante tempo para a gente falar aqui a respeito da teologia em si. Né? Eu tive o prazer de fazer um teu anúncio lá e essas palavras ecoam muito na minha mente. E assim, a gente que como ser humano, é natural a gente buscar esse conhecimento, porque a teologia, no meu pouco conhecimento, é o estudo sobre a religião. Mas assim, eu acredito que deve ser tem algo mais, não só a religião, não só o cristianismo, mas o que seria a teologia em si? A teologia, na verdade, é que a gente coloca numa caixinha uma única religião como o poderio da teologia, mas a teologia é o estudo das religiões, tá? É como Deus se manifesta por intermédio de cultura, língua, idioma e jeitos. É o que eu falo. Então Deus está no nome teologia? Não, Deus não tá. Não é que Deus está no nome teologia. A teologia traz o estudo da manifestação de Deus e como Deus age. O que é Deus na essência? Entende? Deus não é uma religião. Deus não é uma religião. A religião tenta entender o que é Deus. E por entender o que é Deus, qual é a sua manifestação, como é que ele opera, a teologia surgiu. Deuslogia é estudo. É o estudo para entender Deus, como ele funciona. Correto. Então, na teologia, a gente estuda outros tipos de culturas. E como a manifestação de Deus é alarmante nelas. E assim, eu acredito que... Então eu acho que eu fui orientado certo. Enganado não. Então, mas assim, sabe o que me dá uma curiosidade? Porque a gente vê em outras culturas, o povo, eles adoram animais. E eu queria saber como é que funciona na tua cabeça. De novo, isso tem muito na Índia. Na Índia, parece, na Índia,
se eu não me engano, se a vaca ela entra no teu quintal, na tua casa, Não pode matar. parece que você É recebeu uma Deus ali. divindade. Eu acho que é o elefante, não? Não é a vaca. É a vaca, perdão, é a vaca. É a É a vaca. vaca. E Na Índia é a vaca. tem os deuses que, né? O Deus Sol, o Deus Trovão, essas coisas todas. Como é que você classifica? Todas as culturas, elas adoram a entidade dos objetos solares. Você vai ver os maias, você vai ver os índios, você vai ver os indígenas, você vai ver a África, você vai ver o Brasil, tá? Você vai ver todas as tribos adorando os solares. Sol, lua, mar, água. É um arquétipo, é uma estrutura, tá? Eu falo sobre semiótica. Semiótica é a arte de interpretar símbolos, tá? Então, todas as culturas interpretam esses símbolos como divindade. Sol, lua, mar, ar, árvore, trovão, chuva. A maioria de todas as tribos mundiais, elas dançam para ter chuva. Mas de onde vem isso? Vem de culturas desde os primeiros povos, que é o primeiro povo que, segundo a Bíblia, ela fala sobre Adão e Eva, que não é o nosso caso. Mas a teologia, ela vai tentar entender como Deus se manifesta por intermédio delas. As outras culturas tentam entender Deus por intermédio de objetos. Então, Deus é uma vaca, Deus é um sol, Deus é uma lua, Deus é a Ave Maria. E não é assim que funciona. Deus é muito mais do que objetos. É isso que Deus tenta manifestar, que ele não é um objeto palpável. É por isso que Deus bate muito no povo de Israel, dizendo: quem tirou do Egito? Moisés sobe para o monte, conversa com Deus, e o povo fala: como é que a gente vai expressar quem é Deus? Quem é Deus? Aí eles tiram de baixo camuflado o molde de uma cabra, de um bode, né? De um bode. O problema não é quem dá o ouro. O problema é quem modela o ouro com o bode guardado. Quem modelou, Quem modelou. Da onde eles tiraram aquele molde no meio do deserto? Não é sobre quem entrega só o dinheiro, é sobre quem carrega o molde escondido. Rapaz. Entende? Rapaz. Agora eu vou entrar num sistema mais poderoso. Não é só quem a gente idolatra na igreja. É sobre quem traz o molde para dentro da igreja para quem deve ser idolatrado. Perigoso. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Isso é cultural. A gente critica a igreja católica, mas idolatra os cantores e pregadores. Entendi. Porque quando a gente fala, só vou pro culto se alguém pregar, só vou pro culto se fulano cantar, só vou pro culto, meu pastor favorito é esse, não esse, a gente idolatra de forma inconsciente. E se você se deparar então com uma pessoa que tem dificuldade de ouvir do evangelho? Não senta para ouvir o que eu quero. Depende muito. Vou dar um exemplo. Normalmente a pessoa vai ter dificuldade para ouvir uma certa pessoa e não o evangelho em si. Correto. Por exemplo, alguém que se desvia não tem uma briga com Cristo, tem uma briga com o indivíduo. Se afasta para tentar se afastar do ambiente que aquela pessoa está. Mas o problema dela não é com Cristo, ok? Não. Mas não defendo o desviado, o afastado. Não defendo. Porque aquele que está afastado tem que estar no corpo. Correto. Porque longe do corpo somos um membro. E um membro fora do corpo, dissipado, morre. Está gelado e frio. Não serve para nada, não tem movimento. Ok? Ok. Então é basicamente isso. As outras culturas adoram os objetos porque realmente não conheceram quem Deus é de fato. Mas você diz assim, mesmo afastado, tem que estar no corpo. Sim. Como que funciona na teoria? É uma pessoa que se afastou do evangelho e como que seria estar? É como se você está e não está ao mesmo tempo, é isso? Não tá. Mas você tem que estar, que você acabou de dizer que você precisa estar no corpo, mesmo afastado. O afastado não tá no corpo. Corta um pedaço da perna, é sua, mas não está no teu corpo. Então Você não deve... tem mais movimento. O cabeça não dá mais movimento para a perna. Então você quer dizer que Deus, ele não tem comunhão com quem está afastado. Não tem comunhão. Não é que Deus não ouve, porque tem um filho afastado. O filho pródigo sabia da casa do pai, mas ele não ouvia a voz do pai. O pródigo precisa reconhecer o que tem na casa e quem é o pai e o que o pai dá. Para ele volta. Bacana. Entende?
É por isso que eu até conversei esses dias com um amigo, eu até brinquei com ele de polêmica. Eu disse que eu não prego para afastado. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Criatura é aquele que não conhece a palavra. O pródigo conhece, mas resolveu não viver nela. O pródigo precisa reconhecer. Tu tá sendo meio radical. Mas eu trouxe essa polêmica para ele dar uma observação. Porque não é que a gente não prega para o afastado, é que o afastado já conhece da palavra. É mais difícil para pregar para um afastado. Vamos supor que num domingo você chegou na sua casa e você sentiu o cheiro do feijão da sua mãe. Seu neocórtex ativou o sabor, salivou, dopamina lá em cima porque você lembrou do sabor. O pródigo sabe do sabor do pão do pai. Aquele que visitou a casa e não conhece, não sabe. Por mais que ele sinta... Por mais que ele sinta o cheiro. A gente prega para aquele que sente o cheiro, mas nunca sentiu o sabor. Depois que sente o sabor, sempre vai lembrar quando tem o cheiro. Então, o afastado, quando ouve da palavra, ele lembra do sabor. Mas ele não mora mais na casa do pai. É o pai dizendo, volta para casa que tu vai comer aquilo que tanto tu sente falta. Entende a jogada? Entendi. É basicamente isso. Não é que você não prega para o afastado. O afastado tem que fazer parte do corpo. Mas quando eu falo assim para você que você está sendo um pouco radical, o Jonathan, no meu pensamento, era como se você estivesse falando para o afastado. Você precisa se erguer sozinho. É isso? Com teu conhecimento... Nenhum afastado se ergue sozinho. O afastado precisa ter reconhecimento. Se ele não reconhecer que está afastado, ele precisa reconhecer. Estou afastado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu preciso levantar. Como eu levanto? Só por intermédio do Espírito. O que o afastado começa a fazer, a maioria deles, não todos, depois que se desvia, diminui o nível de comunhão. O contato. Mas eu acho que isso já é o natural. É o natural. Então, para eu voltar, eu aumento o nível de comunhão. Eu só tenho comunhão com o pai, quem ora, quem lê. Assim tu volta à atividade no corpo. Então qualquer um é capaz de voltar para a comunhão, independente... Se tiver reconhecimento do que ele precisa de Deus, sim. Qualquer pessoa. Então, mas o Diogo, eu vou pegar um gancho do que ele falou e concluindo. Eu ouvi isso de uma referência também da comunidade do Borel, que para mim é inteligentíssimo. Eu vou falar o nome dele, não tem problema não. Pastor Vanderlei. Vanderlei Calegari. Eu lembro, isso aí é absurdo demais. Mano, eu vi uma mensagem dele sobre amor, que misericórdia. Fala nisso, ô Diogo, eu vou mandar esse desafio. Eu acho que a gente vai trazer ele aqui um tempo, hein? Vamos marcar essa data aí. Gênio. A gente vai tentar. Pode divulgar aí. Gênio. Pode divulgar aí que a gente vai tentar trazer Vanderlei aqui. Vanderlei Calegari, pastor Vanderlei. Tentando trazer o Leandro. Calma, isso aí, esse aí já tá quase... Leandro. Calegari. Mas olha, rapidinho. Eu não tenho nem... Mano, cara, é outro nível. É outro nível de... Não, inteligentíssimo. Os caras são muito... demais. Mas olha, a gente vai trazer eles aqui. A gente quer muito trazer, mas vamos lá. O pastor Vanderlei falou assim uma vez. O cair é do homem. Aí a gente se enquadra dentro do que ele te perguntou de fato. O cair é do homem e o levantar. Aí todo mundo rapidinho. De Deus. Aí ele falou, não. O levantar também é do homem. Deus te dá graça. Eu não me esqueço disso. Deus te dá a graça e aí você escolhe. Ou você levanta se você quiser. Mas Deus te dá a graça. Ele te dá esse suporte para você. Literalmente. E aí você falou aqui agora, volta a ter comunhão? Volta. Como? Lendo, participando, fazendo coisas... Reconhecendo. O cara precisa reconhecer. Tá? Então você tá afirmando que a pessoa que se afasta, o ideal é que ele sempre faça um paralelo. Por mais que ele esteja afastado na sua vida espiritual aqui, ele tem que sempre estar um paralelo ali, buscando ter comunhão com Deus, lendo, orando. É aí que está o jogo. O cara que faz isso não se afasta, ele volta. Né? Não tem como. Não tem como. O cara que está perto de Cristo não tem como. Ele volta para ter a comunhão com o corpo. É como se uma brasa tivesse se apagando e aí você aproxima a brasa das outras brasas e assim... mas a igreja tem muita gente que fofoca, não sei o que. Bem-vindo, normal. Estamos no meio de gente. O mundo é assim. Acabou. No trabalho, a igreja é o pior lugar que tem. Cara. Ele vai é o pior lugar que tem na igreja. Aí você vai encontrar de tudo. E realmente, cara, ele não estava errado, não. Não tem o que fazer.
De fato. Eu não controlo a maldade que os outros fazem, eu controlo aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. Eu não consigo controlar se você me dá um tapa, mas eu consigo escolher de pegar minhas coisas e ir embora. É a comunidade cristã. Se liga nesse Eu tenho recado, um hein? negócio aqui agora, vai sair um pouquinho. Na verdade, está dentro do. Você que é um conhecedor da palavra. E esse dia eu tava. Eu lendo um pouquinho assim, eu tive um pensamento e eu queria que você me respondesse. Você falou agora a respeito da arca. Ai, meu Deus do céu. Não, a pergunta é simples. A arca era do tamanho ideal das pessoas que iriam entrar? Ou. Dos animais. Não, não estou falando dos animais, não, estou falando das pessoas. Se Noé convence as pessoas todas, a arca era o suficiente para todo mundo? Era, né? A população não era tão grande assim, então, naquela época. Não é que não era tão grande. Tá? A gente está falando de um povo primitivo, tá? Então, eu não vou falar que é 7 milhões de pessoas. Não é 7 milhões de pessoas. A arca tinha um tamanho exato com um projeto determinado. Deus já sabia, então. Eu já Eu já sabia. sabia. Eu já sabia. Você sabe que Jesus vai voltar. Correto. É a escolha sua, aceitar o convite ou não. A consequência de não entrar é sua. Mas meu dever é pregar. Eu prego e o Espírito convence. Se ele não te convenceu, a culpa é dele. O que simbolizaria hoje a arca no tempo de hoje? O que você poderia falar? A conversão do homem à arca? Cara, tá no corpo. Entende que eu não tô falando sobre denominação? Eu entendi. Tá no corpo. A arca é o corpo de Cristo. Infelizmente, tá no corpo, infelizmente ou felizmente, dependendo de onde a igreja que você vai estar, porque nem toda igreja prega a cristocentria a cristocentria, ok? Nem toda igreja Me prega veio, Cristo. Enfim, sei, então esteja mais perto antropocentrismo, da no igreja caso, que é o prega homem no Cristo. centro, né? É, Cristo como base principal, pilar. Então esteja no corpo, porque todo aquele que está no corpo acaba É tendo vida. antro, né? Antro. Não, antropologia não. É Não, antropocentrismo. O antrompro. Pro. antropocentrismo. É, Isso. então é o Cristo, homem Cristo no centro, né? Cristo no Cristo no centro, centro. é. Tá? Jesus tem que ser o centro. Se tu está perto de Jesus, tu acaba colocando um corpo. Então, é o poder do Espírito te convencer. Do pecado, da Bacana. justiça e do juízo. Cara, é tudo ligado, cara. O homem começa a falar de mente, e aí ele vai passeando ali, e aí ele, no final, chega no Criador, não tem como. Ele é o centro de tudo. Do começo, o meio ao final. Tudo. A gente está falando de um Deus que criou tudo, irmão. Alfa Tu tem e ômega. noção? É alfa e Tu ômega. tem noção que Deus criou algo no seu corpo que você não sente que está funcionando agora? O cérebro e o coração? Você não sente. Só vai. Tenta mexer o cérebro, você não consegue. Mas sem ele tu não vive. Ele bota cada detalhe, cada centímetro, cada milímetro. Se eu falar respira, tu lembra que tu tá respirando agora. Tu vai ficar um tempo, uns 20, As 25 teorias, minutos, tu esquece. as teorias nenhuma quebra a palavra. Um exemplo, a teoria do Big Bang, as teorias que o homem, da criação do homem, enfim, todas as da criação do universo, nenhuma teoria, nenhuma ciência conseguiu comprovar que realmente não foi Deus que criou tudo. Essas teorias só tentam explicar algo que a mente humana é limitada. Estão tentando provar algo que não tem como explicar. Tá muito mais além do que isso. Por Por exemplo, exemplo, perguntar assim, como é que surgiu o Big Bang? Tu lembra? não tá. Neutros, prótons e elétrons. E aí, Ah, Ok? sim, nesse sentido. Aí você olha Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Ok? ao nível, É o como é nível que. da Trindade. Deus deixa a sua identidade em todos os lugares. Aí se eu te perguntar o que vem antes de neutros, prótons e elétrons? Isso é uma resposta para quem questiona, né? Existe uma teoria Quem foi que criou, né? na neurociência, não, nos estudos dos astros, que foi provado cientificamente que a pequena molécula de átomo foi criado por uma palavra chamada quarks. É uma palavra em alemão. E essa palavra quarks significa ruídos de som. Ruídos de som. Foi criado a primeira molécula, o primeiro átomo. Ruídos de som, te lembra alguma coisa? E disse Deus.
Então, até a ciência, quando tenta não provar a existência de Deus, eles acabam provando que Deus existe. Essa questão, como é que uma explosão que deveria destruir mais organiza o universo do que destrói? Porque um pouquinho menos de oxigênio, todo mundo morre. Um pouco menos de gravidade, todo mundo morre. Ou um pouco a mais, a gente sai voando. Foi a dose correta. Foi o cálculo correto. Quanto mais tu tenta provar que Deus não existe no universo, mais tu prova que tudo foi criado por uma inteligência. Faixa. É como se o homem pegasse a matéria do corpo e ele mesmo assume que tem argila, barro. Sabe do que eu acabei de lembrar aqui agora? De verdade, eu acho que vocês vão concordar. Preto no branco. Ninguém explica. Não tem como, cara. Todo homem que tenta entender a Deus acaba não conseguindo entender ele. Preto no branco, ninguém explica. Uma vez eu estudei uma mensagem a respeito para levar lá na igreja e era exatamente isso. Tudo que você tenta falar de tudo, da criação, vai te levar para Deus. Vai. Leva diretamente. Tudo te puxa para Deus, impressionante. Então podemos dizer que eles tentam fazer teoria da conspiração contra Deus. Digo, eu pergunto para vocês, todo caminho leva a Deus? Não. Porque ele é o caminho. Mas o homem tenta criar com sua própria mente, a sua própria mão, outros caminhos. Mas eles precisam reconhecer que só existe um. Bom. Então a teoria da conspiração é conspirar contra um caminho já existente. Ele já veio falando de um caminho. E Deus vai deixando isso rastros na história. Cristo só mostra, ao ponto que João Batista, quando vê Cristo, ele fala assim, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo já vem rasgando no caminho. Cristo já vem andando e fala assim, esse cara é o único. Já batizei montão, víbora, jacaré, jararaca, tudo ruim. Aqui a gente romantiza um povo da Bíblia que não é para romantizar. A gente santifica um povo que não é. Abraão não é tão santo assim como a gente imagina. Ele peca. Verdade. Davi pecou. Ruth pecou. Todo mundo pecou. O único que não pecou é Jesus. Acabou. Oxi. Apóstolo Paulo fala vários idiomas. Não, mas não vivo mais eu. Matou o quê? Matou quanto? Ele tinha uma razão, mediante a sua ignorância textual. Ele está dizendo, todos aqueles que dizem que é de Deus, mas não é, segundo a Torá, é herege, então eu vou matar. Na sua mentalidade, ele tinha razão mediante o seu conhecimento da ignorância. Porque não adianta nada você ler. Se você não estiver no caminho da graça, esquece, tu é ignorante. A Bíblia é um livro diferente. É o mais vendido do mundo, né? Mas assim, a gente está com um livro aqui. Se você presenteou a gente aqui, é normal eu pegar ele e ler ele no começo, a introdução, e eu vou entendendo. E assim, a Bíblia é um livro que foi feito para você ler, dependendo do seu momento, você não precisa pegar exatamente, a não ser que você vai estudar a Bíblia, mas para a tua vida, aplicar uma palavra no seu dia, você pode abrir ali no meio, vai chegar assim, uma mensagem para você realmente, faz sentido essa fala que o pessoal fala. A Bíblia se renova todos os dias. Então hoje eu estou precisando de uma mensagem de paz. Eu consigo pedir a Deus, ao Espírito. Deus não é tarô. Tarô que tu vai todo dia pedindo pela sorte por alguma Não, mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido de tarô. Eu entendo. Mas assim, eu pego aqui hoje, eu abro a Bíblia em Mateus. Eu não necessariamente preciso ler a Bíblia do começo. Não, você não me entendeu. Deus não é tarô. A gente pega Deus como se fosse uma carta de tarô. Vou abrir, tem uma resposta de paz. Vou abrir, tem uma resposta de amor. Vou abrir, tem uma resposta de se eu devo ir ou não ir. Deus não é tarô. Tem aquela comunhão, um propósito. Não era a Bíblia para buscar uma necessidade. É ler a Bíblia para ter comunhão. Quanto mais devocional, menos campanha. A igreja só tem campanha porque não tem muito devocional. Porque devocional é relacionamento. Eu não posso me relacionar com Deus mediante a minha necessidade. Preciso de paz, uma palavra. Preciso de amor, uma palavra. Não é assim. O meu relacionamento com Deus vai me mostrar o caminho daquilo que eu preciso. Se eu tenho um relacionamento. É como se tu então vira para mim. É como se eu falo para você assim, hoje a minha vida ela está direcionada diretamente a Deus e é Ele quem
Vou melhorar isso. Esse negócio de abrir a Bíblia me lembrou, não sei se é da época de vocês, aquela caixinha que vinha com vários versículos. Sim, Que a pessoa pegava. Ai, Deus fala comigo. Salmo 23. Ai, precisava. Parece o mais tradicional. signo. Nós colocamos em versículos isolados signos para nós. Cara, mas assim, eu tô te falando isso, Peguei Jonathan. pesado, não peguei? Não, tu é meio radical, já te falei isso. E não era assim, eu tô falando pra você, ele não era assim, não, cara. Meio radical. Mas olha só, eu só tô te falando isso porque eu já tive experiências de estar, mas não pedir uma palavra exatamente a Deus, mas estar numa situação delicada e eu parar assim para meditar e vir uma palavra, cara. Correta. Mas aqui você não tá indo na intenção de que, um exemplo, é que ele tá falando, você não tá indo naquela situação assim. Me dá uma palavra. Não. Realmente abrir ali. Tipo um jogo de sorte, Salmo 91 em cima da... Não, entrou com pureza, comunhão. Hoje eu quero ler um pouquinho. Aí eu vou lá, seleciono. Não é necessidade. Mas você entendeu? É a comunhão. Você estava precisando. Vou ler. Você leu, Deus falou contigo. É sobre a intenção. Mas você não foi com intenção de Deus, preciso de uma palavra. Me revela agora. Pá! Tu não foi nessa questão. Eu tentei procurar uma frase, barganhar, mas nem isso encaixa. De fato, se trata de uma comunhão. Você precisou e Deus te ouviu. E Deus te ouviu por misericórdia. A Bíblia não diz que ele sonda. Rapaz, você tá louco? E outra, não é a palavra de Deus que se renova, é a misericórdia de Deus que se renova. Exatamente. Não é que a palavra de Deus se renova todo dia, não se renova não. A palavra de Deus é firme e eficaz, é a mesma sempre e sempre imutável. O que é renovável é a misericórdia. Dormiu, acordou, misericórdia. Dormiu, acordou, misericórdia. Pô. Precisou, dorme. Não, tu dormiu. Acordou, se tu acordou pela misericórdia. Se não fosse pela misericórdia, tu não estaria aqui. Ou seja, cara, a sua misericórdia dura para sempre. Acabou. Cara, eu acho que eu já estou satisfeito com tudo que a gente falou aqui. Passeamos bastante por diversos temas. Eu estou grato pela vida do Jonathan. Eu acho que um dos pods, não desmerecendo quem já esteve aqui, mas foi um dos pods mais cabeça, assim, equilibrado de perguntas e a gente tentando encaixar o nosso pouco conhecimento. E assim, espero que a galera curtam bastante. Cara, vai curtir. Curtam bastante e apliquem na vida de vocês. E assim, para a gente finalizar aqui, Jonathan, eu queria que você deixasse um conselho em cima dessa frase aqui, como enfrentar o mal do século, né, que é a ansiedade. Eu queria que você deixasse um conselho para a sociedade, para quem nos ouve nesse momento. O que você tem a dizer, assim, um conselho para as pessoas que se sentem ansiosas, como enfrentar esse mal? Eu vou falar um conselho para você, simples e eficaz, tá? Procure o mais rápido possível um especialista. Não espere a doença chegar para você procurar um especialista. Porque a gente procura médico quando já está doente, quando na verdade deveríamos procurar para fazer check-up da saúde. Isso também serve para psicólogo. Faça o check-up da sua mente, faça uma higiene da sua mente. Se você viu que tem um trauma, um comportamento ou qualquer outra coisa, antes que a bomba estoure. É o famoso ficar pingando no balde até transbordar. Então cuide da sua doença, cuide da sua mente. Porque quem não cuida da saúde vai cuidar da doença. Você precisa cuidar. A saúde e o corpo é a mesma coisa, precisa ser trabalhada. Cuide principalmente agora. Se você não tiver condições, procure um amigo de verdade que vai te ouvir. Vai ser seu amigo leal até o final. E não vai espalhar seus segredos, suas dores para alguém. Mas vai ser fiel com você, vai te ajudar, vai te aconselhar. Tá? Essa palavra que eu deixo principalmente para essa geração. Bacana. Você já está dando assessoria? Se alguém quiser mentoria, alguma coisa, pode me deixa o seu arroba aí, aproveita. Meu arroba lá no Instagram é oficial Jonathan Lima. Eu sou o Jonathan Lima Oficial no Instagram. Correto. Pode me procurar lá. Não tem nada meu ainda postado, porque eu só vou começar a trabalhar o meu marketing do meu trabalho, das coisas a partir do dia 4 de janeiro. Tem uma estratégia de marketing, até comentei com ele. Pode até parecer mais... Tá tudo ligado, mas me segue lá. Se tiver como mandar pra gente, divulgar, mando sim. Lá eu trabalho, a partir de lá vai ser meu dia. Eu vou começar a divulgar, mas se você quiser já me seguir
segue lá, tá bom? E eu criei uma comunidade, como eu falei pra vocês, chamado CAEB, que é de forma gratuita, você entra, só pode homem. Onde que É é? papo Onde reto. acessa onde? É um grupo fechado no WhatsApp, onde Maneiro. toda segunda e quarta-feira eu coloco conteúdo sobre corpo, alma, espírito Ó. e bolso, só pra homem. Papo reto. Você vai Corpo- me ver lá. Se você me achou Corpo, alma espírito e bolso, e bolso. Ó. tá? Falo sobre dinheiro, falo sobre só pra homem. Ah, o meu marido, manda ele lá, me manda mensagem no direct. Mulher não. Mulher não. Só Porque lá o homem. papo é só pra Ele homem. entrou mesmo, ele entrou de homem. E assim, só para deixar bem claro, a pessoa acabou de assistir aqui, tá precisando. Se te mandar um direct lá, você atende? Manda mensagem lá falando, vim pelo podcast do Anonimato. Anonimato. Pode vir lá, me manda mensagem, a gente conversa, te oriento e te ajudo aí nessa sua nova jornada. Acredite, é uma nova jornada. Você gostou? Eu amei, cara. Muito Sério obrigado. mesmo? Eu quero voltar. Eu vou fazer meu parte de. Eu quero voltar. Fala lá atrás de Jonathan de novo. Quero ver. Cara, não, olha, Faixa, eu tenho certeza que essa galera vai curtir essa entrevista. Eu tenho certeza demais. Ah, muito bacana. Foi top demais. Cabeça. Cara, passou muito rápido e, assim, eu quero dizer que eu tô muito, muito feliz. E, principalmente, cara, que aproximadamente quantos anos a gente não se via? Cara, eu acho que uns 5, 6 anos. Assim, pra sentar pra conversar. Pra sentar e Ou conversar. até mais. Ou mais, né? É. Então, eu tô muito feliz, Faixa. Obrigado, de verdade. Cara, não medi esforço nenhum para estar aqui, nenhum. Isso, então, foi muito legal, foi muito bacana. Na hora que eu lancei para ele, ele falou, cara, eu vou, é só marcar o dia, dá. Cara, acho que assim, acho que a pessoa precisa entender o seu lugar, né? Eu acho que é o que eu falei, a engrenagem que a gente está buscando aqui, ele entendeu que seria importante ele estar aqui. E tu pode ter certeza, tu vai A voltar. porta está aberta, Tá, é assim, bom. a primeira de muitas. Eu acho que é uma questão de organização nossa agora. Graças a Deus, a nossa agenda tá legal. Lotado, graças a Novembro Deus. já tá tudo fechado. A gente vai Top, começar a fazer a top. agenda de dezembro. Não é difícil, cara. Vou te falar uma coisa. Não é difícil, porque esse espaço aqui é o que você falou. 98% da galera tem disponibilidade, é anônima, entendeu? Tem uma galera boa, só que a gente, infelizmente, a gente filtra muito, porque tem uns nichos que não é o nosso, entendeu? Tem uma galera que infelizmente, não tem uma fala para estar aqui, né? Só uma galera que prega muito apologia, essas coisas, e infelizmente a gente não abre para essa galera por conta disso. Mas assim, um papo cabeça, assim, se você olhar lá a nossa agenda, cara, e você olhar o perfil de cada um, você vai ver. Vai ter uma galera bacana aqui. Xandão vai estar aqui. Top, Xandão é maravilhoso. A psicóloga Lília vai estar aqui. Cara, conheço. Entendeu? Muito então, top. assim, pastor Marcelo vai estar aqui. O Jefferson, da Nova Vida, vai estar aqui. Pastor Não sei Jefferson, se você conhece, conhece? pastor Jefferson vai estar aqui. Não lembro. Então, Eu acho que ele não conheceu já, você não conheceu. E assim, a gente vai ter uma professora de dança também, ela é fisioterapeuta, entendeu? Eu estou buscando também uma professora para estar aqui também. Vai ver o Marcelo comediante. Marcelo Cabelinho, a galera curte lá, Marcelo Cabelinho, deixei um vídeo dele lá, ele é comediante. Engraçado que minha filha falou, pai, você tem que trazer um comediante a gente precisa rir. Caraca. E aí eu falei, Vitor, ela tem um papel, procura um comediante. Aí a galera chegou lá. Ele falou, eu tenho um, cara. Aí, o cara não conhecia, mas assim, eu olhei lá o perfil, Marcelo Cabelinho, depois se você puder dar uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Ele faz stand-up, uma top maneiro, também. maneiro. Então, assim, pode dar, galera. Esse pod aqui é pra mim, é pra você, é pro Vitor, é pro Rafael, entendeu? Então, se tiver alguém pra indicar, claro. a gente tá com esse cara aqui. todo mundo. Claro. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Jonathan Lima, maior prazer receber o homem aqui. Gordinho, foi bom? Cara, foi top demais. E assim, cara, só quero agradecer por esse momento. Foi um momento muito top pra mim. Ele falou assim pra mim, vai ser top. Só que eu não imaginei que seria tão top. É isso aí. Foi muito top. Galera, vocês que são top, pô. Vocês que são top. Galera, faz o seguinte. A gente não pode esquecer também de pedir novamente a vocês que vocês continuem acompanhando a gente, continuem nos apoiando no nosso canal, né? Exatamente. E aí é aquela
cantada maravilhosa, né? Dá uma cantada neles. Aí, segue lá no nosso, segue o nosso Instagram, já tá seguindo, mas aí, vai lá no canal, se inscreva, aperta, aciona o sininho, vai lá, Valeu? um abraço. Não está nada. Estarada. Isso aí. É isso, né, não, meu mano? Tamo junto. Dá as considerações finais, Paz. Um abraço, ó. Essa semana agora que vai entrar, vamos gravar também com um cara bacana, vai falar de cabelo, corte de cabelo, moleque é top, nos deixa 5 segundos mais jovem, essa tua barba aí, entendeu? Valeu? Tamo junto, galera, obrigado. É nóis.